voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como nós já havíamos anunciado, neste horário é o nosso debate. E o debate que hoje nós vamos estar abordando é um assunto que, com toda certeza, muitas pessoas já ouviram falar, mas poucas pessoas têm um conhecimento, acima de tudo, jurídico aí dessa questão. E será o nosso foco, ou seja, direitos e deveres deste assunto. O assunto, franquia. Afinal, o que vem a ser franquia? Paga por ela? E para mantê-la, como é que é o seu funcionamento? Existe também algum vínculo empregatício de quem está nessa franquia com quem concedeu, portanto, o emprego dessa franquia? Temos franquia tanto nacional como também estrangeira. Existem diferenças nisso tudo? Bom, nós convidamos nossos participantes hoje para que este assunto pudesse, então, ser bem esclarecido para você que está sintonizado conosco na 104,7 FM, como também, neste momento, está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube e ainda na TV aberta, no canal 1.3. Além, claro, da 104,7 FM, que é onde você está sintonizado aí no seu veículo, no seu local de trabalho, na sua residência, no avião, no submarino, onde quer que você esteja, você está nos acompanhando e muito obrigado aí pela sua sintonia. Então vamos nós já entrar no assunto importante e interessante. Caso você queira também interagir conosco, o WhatsApp aqui do programa é o 61999758140. De repente você tem alguma dúvida, você quer fazer uma colocação aqui para os nossos convidados, então mande a sua mensagem de texto ou então de voz. Repito, 61999758140. Bom, vamos nós então já cumprimentando o Dr. Paulo Veil, que é advogado, professor de Direito, também conosco aqui nesse debate, né, Dr. Veil? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Feliz 2025, já que 2024 nós falamos bastante. Espero, enfim, da mesma performance nesse ano de 2025. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Otávio. A todos os ouvintes, um feliz 2025. Prazer enorme estar aqui de volta a essa casa tão acolhedora que é a Rádio Justiça. E sempre gosto muito de falar, né, Walter? No dia a dia do advogado, a gente acaba falando muito tal do juridiquês, né? Sim. Aqui, a gente tenta trazer uma linguagem um pouco mais popular, porque a gente sabe que a informação, ela transforma a vida das pessoas. O cidadão que conhece os seus direitos é um cidadão mais prevenido, é um cidadão que tem menos conflitos e colabora para uma sociedade mais justa, mais pacífica, e é para isso que nós estamos aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. Espero trazer aqui bons temas para o nosso debate aqui, para a nossa conversa. Não tenho nenhuma dúvida da eficiência, doutor Veil. Deixa eu também cumprimentar o especialista em franquias, também nosso convidado, doutor Otávio Luiz Panquestor Nogueira, também conosco aqui nesse debate, né, doutor Otávio? Boa tarde. Também seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Doutor Paulo também. E vamos ver se não vai gerar muita polêmica, né? Tem muita coisa para falar. Mas se tiver polêmica, a gente resolve aqui, né? Com certeza. Então, deixa eu já começar com o senhor, doutor Panquestor. O que vem a ser para o leigo, né? Franquia, porque a gente escuta tanto, essa aí é franqueada, é franquia. A gente fala, mas não entende realmente o que vem a ser isso, franquia. Sim, a franquia, antigamente a gente tinha esse conceito que era já uma empresa formatada, funcionando perfeitamente, que você ia comprar um modelo de negócio pronto. Era uma cópia. E aquilo era muito assertivo, né? Uhum. Assim, você já sabia como funcionava, quanto que você ia ter de lucro, isso tudo. Só que esse conceito ele vem mudando muito ao longo dos anos, né? Eu tenho 22 anos que eu trabalho com franquias. Uhum. E hoje eu te falo que mudou totalmente. Existem franquias hoje que mal tem modelo de processo, então assim, são muito, muito complicado o setor está ficando. Então, por isso que a gente vem discutindo muito, né, até então ela tem muito Paulo tempo, sobre essa questão. Está avançando, está complicando, então precisa ser acertado esse ponto? Sim, muita coisa. Tá. Mas a franquia em si hoje ela se vende assim, ela se vende como um modelo de negócio pronto, mais assertivo, principalmente para quem não tem experiência em gestão,
experiência em empreendedorismo, então já pega uma coisa pronta, né? Você vai pagar ali um valor, uma taxa, algumas taxas, mas você, em contrapartida, eles te vendem como um modelo pronto. Ou seja, a pessoa pode estar ali, então, comprando gato com lebre? Com certeza, não tenho nem dúvida Olha, disso. o assunto é sério, né, Muito doutor sério. Veil? Muito sério. E é evidente que nós temos uma lei aqui no Brasil, não temos sobre franquia, doutor Veil? Exatamente, nós temos uma lei porque há muito tempo, né, o legislador ele entendeu que era importante colocar nas regras do Brasil como é que é feito esse tipo de investimento. Imagina só você aí, ouvinte, o cidadão, que gostaria de ter o seu próprio negócio. Então, alguns cidadãos brasileiros têm essa oportunidade da vida de poder abrir o seu próprio negócio, sua própria lojinha. Pode ser um restaurante, pode ser um comércio, uma venda de uma loja de roupas. Uhum. E aí, o que acontece, Walter? Esse cara que tem um dinheirinho sobrando e que quer abrir o seu próprio negócio, ele pode simplesmente, né, ser o tal do empreendedor raiz, né, que ele vai na cara e na coragem, né, no bem português aqui, né, na cara e na coragem, abre a loja, né, acreditando que conseguirá fazer a gestão do seu negócio, ou ele pode também olhar para as grandes marcas e consultar essas franqueadoras. O que fazem as franqueadoras? Elas pegam uma loja que, em tese, já é bem conhecida no mercado, em que o modelo de negócios já foi testado, já foi validado, e aí elas oferecem para pequenos investidores que gostariam de ter o seu próprio negócio. Então, o seu João, que tem lá 50, 100 mil reais guardado, né, na conta, ele vai ser abordado, por exemplo, pelas franqueadoras. Vai falar, seu João, ao invés de abrir o seu próprio barzinho, sua própria lanchonete, que tal você abrir, né, uma franquia que é exatamente igual à minha loja, né? Eu vou te ajudar a fazer toda a gestão, todo o controle de estoque. Você provavelmente não sabe como é que se faz isso, que você está começando agora, por exemplo, ou tem pouca experiência. Eu vou te ajudar a dar todo o suporte que você precisa, né? E em troca, você me dá um valor no começo e também uma porcentagem daquilo que você ganhar. Então, para o João, né, que está conhecendo o mundo de franquias, né, o João muitas vezes ele vai pensar, né, Otávio? Vai falar, você é advogado do diabo. Isso é no mundo ideal, viu? Exatamente isso que eu ia falar. Isso é na historinha da Disney, no mundo ideal, né, do conto de fadas, né? Mas em tese essa era para ser a história ideal, né, a ser contada. Mas só que não é assim. Só que, infelizmente, a gente está vendo hoje... Até o dinheirinho junto aí, você pode mudar essa história também. Que muitas vezes a pessoa vende o patrimônio, vende a casa, vende o carro, vende tudo que ele tem e investe em um negócio. Já deu certo. Tendo a franquia, muita gente pensa, já deu certo. Exatamente. Acha que é risco zero. Então, você vai investir. É risco zero? Então, eu vou pegar meu apartamento aqui que eu passei a vida inteira para comprar ele, suei, vou vender, vou pegar esse dinheiro e vou investir porque eu vou comprar 2. E vou te falar, tem muitas franquias que a propaganda delas é essa. Sim. Eu já vi várias. Um Porsche atrás, ele chega e fala, tá vendo esse Porsche aqui atrás? Se você vender esse Porsche, comprar aqui a minha franquia, você com lucro, você vai comprar 2 Porsches desse daqui. E tem muito disso, muito. Eles vendem isso, né? Eles vendem a assertividade. Vende o risco zero. Mas se temos uma lei, por que eu estou entendendo, né? Eu imagino que tem franquia e franquia. Tem pessoas corretas que sabem realmente colocar ali o seu negócio, como também tem pessoas que, infelizmente, não são corretas e tentam, de alguma forma, enganar o leigo que quer realmente investir nesse assunto. Mas se temos realmente uma lei, para essa lei, tem fiscalização, doutor Veil? O que a gente costuma falar, né, no direito é o seguinte, a gente parte do princípio de que todos são bons, todos querem o bem dos outros. Então, é muito comum, Walter, um empresário que está franqueando o negócio, ou seja, ele está vendendo franquias, ou seja, a gente chama esse cara de franqueador, né? Uhum. Que é um empresário maior que é dono da rede completa ali, né? Uhum. É muito comum esse cara começar a vender franquias verdadeiramente acreditando no sucesso da franqueadora. Então, quando ele vende esse sonho, né, a gente
parte do pressuposto que ele está ali de boa fé. Agora, o que acontece muitas vezes é que a própria pessoa que está ali formatando a franquia, e acho que é esse ponto que acaba acontecendo muito, né? A gente vê muito isso acontecendo. Esse cara acaba não sabendo que o negócio dele não é tão bom, ou ele não valida isso anteriormente. Até porque a lei você não precisa validar. Exatamente. Até porque a lei, a gente vai abordar muito isso aqui hoje, à tarde, ao longo desse programa, porque a lei de franquias ela é de 1994. E aí houve a primeira lei de franquias foi de 1994 e houve uma alteração em 2019, com uma nova lei de franquias trazendo alguns pontos que eram muito debatidos, né, antes de 2019. Então, as principais mudanças na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, incorporaram dentro da lei de 2019. Só que perceba como que é o legislador. O legislador que nós temos hoje, ele pega as principais decisões lá do STF, do STJ. Só que grande parte dos problemas não estão no STF, não estão no STJ. Tem muita gente que compra franquia, tem um problema na prática e não leva esse problema para o Poder Judiciário. Então tem muita desistência também. Porque desconhece ou porque acha que... Porque desconhece o seu direito, porque a gente fala pouco sobre franquias, porque ele acredita naquela oferta milagrosa que o Otávio falava. E também tem uma outra questão. Na lei, ela existe a possibilidade de ser câmara arbitral. Então, muitas vezes, esse franqueado, esse cara que comprou, investiu tudo, quando ele vê que deu errado, ele já não tem mais nada, ele não tem dinheiro muitas vezes para pagar um advogado. Então, muito menos entrar com uma câmara arbitral, que é cara, né? Você pode até... Eu não sei muito essa questão de valor, mas eu sei que já nos explica, que é um valor arbitral substancial e que muitas vezes impede essa pessoa de entrar para buscar ali um direito que ela teoricamente teria. Vamos partir aqui do início, doutor Otávio. Então Então, eu tenho o meu dinheirinho sobrando, como já foi dito aqui, vislumbrei, portanto, ali um ramo de negócio, vamos colocar assim, de alimentos. Né? E de repente aquela marca, aquela empresa tem uma marca famosa, todo mundo gosta. Aí de repente eu chego naquela marca e falo, já que a sua marca está praticamente em todo o país, aqui em Brasília tem uma no centro de Brasília, mas na minha cidade X aqui não tem, eu quero realmente, portanto, ter uma loja dessa aqui. Enfim. Quer dizer, o correto seria o quê? Ou seja, conversarem, se a pessoa disponibiliza, portanto, aí a franquia. Quando disponibiliza a franquia, qual é o ganho, aliás, qual é a obrigação de quem está vendendo a franquia? Simplesmente pode usar o meu nome, só isso, o restante é a pessoa que tem que se virar, ou seja, com a área, com o aluguel, no caso, com a estrutura, portanto, da loja, que tem que ter as mesmas características da loja que tem, portanto, ele está oferecendo a franquia. Como é que é esse funcionamento, doutor Otávio? Bom, na verdade, quando você compra uma franquia, você compra um pacote. Né? Esse pacote, ele vem, por exemplo, a marca que você vai usar, você falou, uma franquia que já tem um nome. Que já tem um nome é meio caminho andado, porque tem franquia que não tem nome nenhum e está vendendo. Então, assim, você vai fazer aquele nome na sua cidade. Então, você já tem um problema. Né? Então, dentro desse pacote de franquia, ele vai te dar, por exemplo, suporte que você precisar, um sistema que você vai precisar já homologado. Muitas vezes eles te obrigam a comprar de fornecedores homologados, que por um lado é bom que você vai ter uma pessoa que realmente vai te passar esse produto, que é o padrão que a franquia usa, mas por outro, isso já está sendo usado também de uma maneira negativa. Porque muitas vezes esse homologado vai te vender um produto mais caro que o preço de mercado. Né? Por quê? Porque a franquia às vezes ganha um percentual. Né? Tudo que eu vou falar aqui, gente, não pode generalizar. Existem franquias que não fazem isso. Né? Existem franquias que ainda são boas, que ainda tem a prática, né, Oi? É fácil separar o joio do trigo? A franquia legal bem com difícil. Aquela que... Vou te falar que é um processo isso. É um processo de muito estudo. Você tem que entrar a fundo nessa franquia para você conseguir. Porque tem coisas que são muito minuciosas. É muito difícil de descobrir. Até porque a informação, às vezes essa franquia que é mal intencionada, ela faz questão de esconder. E tem maneiras de esconder. Né? Vou até citar um exemplo. Por exemplo, na lei você é obrigado a colocar os seus ex-franqueados. Então, eu já fiz de 2 anos, né, que fecharam há 2 anos. Eu já fiz consultorias que você vai olhar lá, não tem ninguém.
Você fala, mas como não tem ninguém? Ou às vezes tem um, dois, o telefone não é o mesmo. Então, assim, é difícil você conseguir chegar nessa pessoa. É muito difícil. Mas a lei, ela fala que você tem que colocar. Então, isso que eu falo, você perguntou até para o Dr. Paulo, quem fiscaliza? Eu quero saber também quem fiscaliza, porque hoje eu não vejo ninguém fiscalizando. Mas tem uma lei aí. Exatamente. É porque nós temos uma dificuldade. Desculpa. Não, pode ficar à vontade. Walter, mas eu gosto de interagir mesmo. Mas essa parte da fiscalização é o ponto-chave aqui da nossa conversa. Por quê? Porque quem deve fiscalizar é o próprio cidadão que está envolvido na franquia. Porque não há possibilidade, vamos dizer assim, fática, do Estado fiscalizar todas as leis do nosso país. Então, cabe ao cidadão conhecer melhor as suas leis e se autofiscalizar também. Então, quando a gente fala principalmente do direito empresarial, né, existem alguns pontos que são regulamentados, são fiscalizados, CAD, fiscaliza a questão concorrencial, você tem o INPI fiscalizando a questão de marcas. Agora, é impossível o Estado fiscalizar todo o contrato entre dois empresários. E o contrato de franquia é um contrato empresarial, que é por definição um contrato entre dois empresários, em que você aplica um investimento esperando que vai ter em retorno não apenas o valor financeiro, mas vai ter ali uma facilidade em abrir o seu negócio, vai ter um apoio na gestão do seu negócio, vai ter o know-how da franqueadora, um produto né, bem reconhecido, né, a propaganda, o marketing. Então, quando a pessoa está ali, todo contrato é assim, você oferece uma coisa para uma parte e tem algo de volta. Só que o que acontece? A franqueadora, ela recebe, muitas vezes ela mais recebe do que entrega, do que ela devolve. E aí é que começam a vir os conflitos entre os franqueados. E muitas vezes esses contratos, eles também são regidos de cláusulas confidenciais, de tal forma que é inviável para o Estado entrar e saber de tudo que está acontecendo. Agora, do segredo. Por conta do segredo, do sigilo, né? Quantos processos eu não tenho na justiça que são em segredo de justiça? Você colocou essa questão dessa cláusula, inclusive é uma curiosidade. Por exemplo, você dificilmente escuta alguém falando mal de uma franquia, quem está dentro dela. É verdade. Então, se você está dentro de uma franquia, às vezes você está muito insatisfeito, mas você não escuta. Tem que bater palmas. Você não escuta ela falando mal. Mesmo que ela tenha saído, ela não fala mal. Mas por quê? Porque se falar mal, piora a situação? Porque tem contratos que tem cláusulas que você não pode falar negativamente da franquia. Mas não existe esse negócio de cláusula draconiana, alguma coisa assim, doutor Veio? Tudo é bem passível de discussão, né? Porque se você começa a perceber que a devolução pelo seu valor investido não está sendo feita, você pode levar esse contrato para a justiça e discutir cada uma das cláusulas que está ali. E o que acontece? Geralmente, a gente tem o costume nessa área de falar que são contratos por adesão. O que é o contrato por adesão? É aquele contrato que você não consegue mudar cláusula. Uma das partes apresenta o contrato com 100, 200 cláusulas e você não pode mudar nada. Adesão podia ser chamado de unilateral, né? Exatamente, que também pode... exatamente, que é quase uma manifestação unilateral. Só que a outra pessoa, ela, de certa forma, ou concorda ou tolera grande parte das cláusulas que estão ali e que não são favoráveis a ela. Né? Se for mudar alguma coisa, a franqueadora muitas vezes não vai mudar nada. Simplesmente não permite que você entre. Ou você não quer. Exatamente. Então você tem essa possibilidade. Então, apesar de não ter, só para arrematar esse ponto da fiscalização, apesar de não ter um órgão que fiscalize, é importante dizer que, havendo um descumprimento à legislação, aquele que for prejudicado, ele deve ingressar no Poder Judiciário denunciando aquele contrato, né, de tal forma que seja ali ressarcido com os prejuízos que ele teve. Então é assim que acontece a fiscalização na prática. É aquele que foi prejudicado, ele pode ou contratar um advogado ou ir à defensoria, né, caso não tenha meios para tanto, e buscar a justiça conforme o artigo 5º da Constituição, que nos dá esse acesso ao Poder Judiciário. Pelo que eu estou entendendo aqui, então, entrar numa franquia, vamos aplaudir. Sair de uma franquia que não deu certo, vão soltar foguetes. Seria mais ou menos isso, doutor Otávio? Ou seja, para a pessoa ingressar numa franquia,
tem prazo, essa franquia vai ser por determinado tempo. E outra coisa, se no meio do tempo eu quiser sair, eu posso sair sem nenhum tipo de pagar multa ou alguma coisa? E mais uma só para a gente acrescentar aqui, e se eu quiser passar a franquia para frente, eu posso? Não, esses 3 itenzinhos aí para a gente avançar mais aí na discussão, que tá boa, doutor. Vamos lá. Normalmente os contratos eles têm um prazo de 5 anos. Algumas franquias, quando esse contrato se finda, eles cobram uma nova taxa de franquia. Essa taxa você cobra é você comprar a franquia, né? Que eles chamam de taxa de franquia. Você vai pagar um valor e você vai ser um franqueado daquela marca. Certo. Então, geralmente, quando se finda esses 5 anos, você tem um prazo, né? Para você falar se vai continuar ou não. E a franquia também. E aí varia de franquia para franquia. Algumas cobram taxa, outras não cobram, só renova automático. Então, depende muito de franquia para franquia. Mas existe essa possibilidade de você dar continuidade ou acabar, né? Sobre sair, se você estiver ruim e você quiser sair dessa franquia, a grande maioria das franquias tem multa de rescisão. É pouquinho? Não. E o que está acontecendo? O mercado ele vem mostrando que a cada dia as multas estão astronômicas. Sério, doutor? Estão astronômicas. Então amarra mesmo a pessoa ali naquele contrato. Para vocês terem uma ideia, tem multa que chega a 5 milhões. Meu Deus. E uma franquia seria quanto? Para uma multa de 5 milhões? É uma franquia que você gasta menos de 1 milhão para montar. Franquia, eu até te falo qual é o segmento dessa multa. Ela é de implante capilar. Ela tem uma multa de 5 milhões de reais para você sair dela. Tem um segmento de academia, tem algumas multas de 1 milhão de reais. Mas tem uma marca muito famosa até, que é o Ipink. A multa rescisória dela é de 960 mil reais, que é daquela influencer, né, famosa. Então, assim, compensa ou não? Eu sempre falo, depende. Se você quer correr o risco, não quer. Você pode ir como é que se fala, voo de cruzeiro, e tudo tranquilo, você nunca tem que pagar nada, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, aí varia se você quer correr o risco ou não. E a última pergunta que você falou sobre passar para frente, né? Tá ruim. Eu quero tentar recuperar aqui o meu investimento, então eu vou passar para outra pessoa, né? Um repasse que eu vou fazer. Também varia de franquia para franquia. Mas a franqueadora tem que ter conhecimento que está sendo passado para frente. Sim, sim. Até porque ela tem que aprovar. Não pode vender o ágil, não, né? Não. O que acontece? Ela tem que fazer a aprovação desse novo franqueado. Você não vai poder vender para qualquer um. Entendi. E dependendo da franquia, é a própria franquia que faz o repasse, não é você. Você não pode pegar e anunciar sua franquia no OLX, por exemplo. Vou vender aqui minha loja, vendo franquia tal, bota lá no OLX e aparecer um cara, você vai e vende. Não é assim que funciona. Entendi. Né? Então, primeiro tem que ter a validação da franquia, segundo você tem que olhar o seu contrato. Porque tem franquias que eles não permitem você fazer isso. Você tem que falar para ela, chegar assim, olha, não quero mais, estou insatisfeito e quero que você faça o repasse para mim. Então, ela vai fazer o repasse. Ela vai buscar um novo operador daquela marca ali, né, que seja satisfatório. E aí você... Muitas vezes, com isso, você vai perder dinheiro. Né? Engraçado, né, doutor Vio? Existe um estímulo muito grande aqui no nosso país. Inclusive, tem até um próprio ministério que cuida aí desse ramo, que é o empreendedor, né? Está incentivando muito aqui no nosso país para a pessoa empreender, né? Sim. Tem o seu negocinho, vamos, portanto, aí empreender. E temos, portanto, esse outro lado, portanto, da franquia. Ou seja, primeiro empreende, depois vira franqueador, ou busca uma franquia. Ou pode ser tipo o contrário, primeiro a franquia, depois vira um empreendedor. Como é que funciona? Qual é a melhor lógica nessa situação toda, doutor Paulo? Eu vou tentar falar aqui, Walter, com base na experiência que a gente tem de atender muitos empresários, né? Mas não tem fórmula mágica, essa que é a verdade, né? Inclusive, empreendedor, há quem diga que você pode ser um empreendedor, inclusive, dentro de uma empresa como colaborador. Se o colaborador tiver um espírito empreendedor, né, ele pode, ali, de alguma forma, transformar recursos escassos e fazer bons resultados. Então, o empreendedor, eu vejo muito mais como uma filosofia, né? Agora, é claro que se você quer empreender autonomamente, abrindo, por exemplo, um MEI, um cadastro de MEI, ou até mesmo uma empresa limitada, uma sociedade unipessoal limitada, você pode abrir o seu negócio e, como eu falei anteriormente, né, não existe uma receita de bolo. Agora, o que eu vejo com a minha experiência, Walter?
quando a pessoa não tem experiência em um negócio anterior e começa a ir para o ramo de franquias, acreditando que terá uma facilidade na gestão, essa é uma cilada muito comum e a gente vê muito isso dando errado. Né? E aí pessoas é quando a pessoa nessas ciladas. Nessas ciladas. E aí é quando a pessoa procura o advogado para tentar rescindir e passa por todas essas dificuldades da multa que o doutor Otávio, o senhor Otávio, que falou para a gente. E o que acontece? Dentro dessa dinâmica, o que a gente acaba recomendando caso, né, uma pessoa queira está estudando abrir uma franquia ou abrir o seu próprio negócio? Se ela não tem absolutamente nenhuma experiência com gestão, é importante ou ela se juntar com uma pessoa em sociedade, uma pessoa que tenha experiência, ou começar devagar, começar com o seu próprio negócio, ver como é que é uma negociação de fornecedor daquele produto que você quer vender, ver como é que é escolher um ponto, uma localização, procurar principalmente pessoas mais experientes, como por exemplo o seu Otávio. O seu Otávio atua há muitos anos, é uma pessoa um profissional extremamente reconhecido no mercado, por isso que para mim é uma honra estar aqui ao lado do Otávio Paquestor. E ele é um cara que ajuda muitas pessoas a decidirem se entram ou não em franquias. Agora, com certeza, se você vai abrir um negócio, não abra na emoção. Tem muita gente que abre justamente com aquela emoção de nossa, mas é a chance da minha vida, eu vou mudar minha vida, vou pegar aqui, vou fazer um empréstimo, vou vender carro, vou vender casa, né, Otávio? E aí acaba indo nessa emoção de querer abrir um negócio. Eu queria só complementar o que você falou, muito assertivo tudo que você colocou, mas eu ainda acrescentaria mais um ponto. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é avaliar o próprio perfil. Ela tem que saber se realmente... perfil do negócio ou dela. Tem gente que nasceu para ser CLT. Ele acha que nasceu para pagar boleto. Ele acha que empreender é uma coisa fácil, que gerir é uma coisa fácil. E eu sempre falo, você tem que ter estômago para ter uma empresa hoje. Certo. Por quê? Porque você pode, dependendo da empresa que você entrar, é pancada de todo lado. Me desculpe o palavrado, mas é isso que acontece. Então, assim, tem muitas pessoas que Mas são pancadas legais ou ilegais? Não, as pancadas? Pancadas que eu digo é de surpresas toda hora ruins, que às vezes a pessoa não tem nem psicológico para aquilo ali. Ela não aguenta. Então, você tem perfil para isso? Né? Você tem perfil para tirar, às vezes, o dinheiro da comida do seu filho para pagar funcionário? Porque isso pode acontecer. Então, assim, vai ter que optar. Ou você paga isso aqui, ou você compra o presente do seu filho. Então, tem gente que não tem esse perfil, não aguenta. Psicologicamente, ela não aguenta. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para uma pessoa que quer empreender, que quer comprar uma franquia, que quer fazer um negócio, que seja, é avaliar o seu perfil. Ver se realmente você vai conseguir. Eu tenho vários amigos e vários deles entraram e saíram desse meio. Por quê? Porque eles não conseguem. Eles querem ter ali o dia 5 o dinheiro na conta e planejar a vida dele. E eu sempre digo que esse segmento ele é fundamental o planejamento, tanto para entrar quanto para sair, os dois. E muitas vezes você não consegue fazer esse planejamento financeiro estando dentro de uma empresa. Por quê? Porque acontecem surpresas o tempo inteiro. E complementando a complementação, que eu também gostei muito dessa ideia, eu também penso parecido, Otávio, e eu diria ainda mais, assim, porque a autoavaliação é importante, e é importante também porque a gente está vivendo hoje num momento, no mundo em que todo mundo deve abrir o seu próprio negócio. Sendo que é como se não tivesse nenhuma outra forma de você prosperar, de você ser uma pessoa bem-sucedida se você não abrir a sua própria empresa ou vender algo. E isso não é verdade. Por quê? Porque grande parte das empresas, elas falem antes de completar 5 anos. A gente tem uma estatística do Sebrae, que muitas vezes é mencionada aqui nas entrevistas, de que mais de 75%, se não me engano, 80% das empresas, ao completarem 5 anos, elas já deram baixa ou de alguma forma faliram, né, não foram bem sucedidas. Então, abrir um negócio, por isso que o senhor Otávio está falando, abrir um negócio é para poucos. E não tem nenhum problema você tentar,
né, você tentar abrir um negócio. Muitas vezes a gente vai aprender a gerir a nossa empresa depois de 1, 2, 3 tentativas. Né? Então você vai criando uma experiência. Se eu falar o tanto de negócio que eu abri e fechei... Agora, doutor Otávio, quer dizer, é um assunto realmente extremamente importante, não é? Claro, hoje, a realidade aqui de Brasília, a cada ano nós temos aí um volume muito grande de servidores que se aposentam. Sim, sim. Muitas das vezes, né, com fundo de pensão ou uma previdência privada, pega ali um dinheiro a mais. Nossa, vou até fundo de contar uma garantia historinha também pega, portanto, um dinheiro a mais. Isso sem falar também na demissão voluntária, né, que as pessoas também pegam muito dinheiro, né, ali e já pegam, já falam, eu já vou... Tem muitos que falam assim, eu vou para a beira de praia vender água de coco. Muitos falam assim, né? Ou já pensam o contrário. Não, eu vou abrir um baita de um restaurante aqui, eu vou escolher o ponto X, porque ali é que é bacana. Tem gente que abre funerária, né? Acho que todo mundo vai precisar a primeira ideia eu falo assim, pizzaria. Pizzaria. Pizzaria também. Vou abrir uma pizzaria. É um dos pontos. Tá, eu estou realmente com um dinheiro na mão, né? Onde é que eu vou buscar? Substituir aqui o SEBRAE, né? O SEBRAE é uma instituição pública, sim, que, com toda certeza, merece todo o crédito, merece toda a confiança, porque é uma empresa de muita responsabilidade. Mas tem gente que às vezes pensa assim, procurar SEBRAE o quê? Me ensinar uma coisa que eu já sei, para que isso? Enfim. Aí a gente volta àquela mesma questão. Estou com dinheiro, estou de olho e quero abrir um negócio. Estou aqui em Brasília. O que eu faço? Por onde é que eu começo, doutor Otávio? Partindo dessa colocação, eu vou te contar uma historinha rapidinho. Boa, aqui. Vamos lá. Eu criei um canal, né, no Instagram e o meu incentivador de criar esse canal foi exatamente essa história que você acabou de descrever. Era um senhorzinho que se aposentou, então ele tinha um apartamento, eu tinha uma loja no shopping e ele comprou uma franquia e alugou uma loja em frente à minha, uma loja enorme, onde ele vendia fondue de chocolate, uma loja enorme. Pagando um aluguel absurdo, se não me engano, chegava a quase 20 mil reais o aluguel dele. Bom, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não vai para frente, não tem como, não tem produto para estar dentro de uma loja desse tamanho. Então, assim, quem está dentro do mercado, aquilo ali é fácil você ver, mas quem não está, como ele, que passou a vida, né, trabalhando... Estava deslumbrado. Foi, exatamente. E o que aconteceu? Ele quebrou e perdeu tudo. Então, até o apartamento? Tudo. E eu fui no dia que ele estava fechando a loja, ele chorava. E que foi o que me incentivou a criar o canal. Eu falei, cara, tem que criar alguma coisa para alertar as pessoas. Eu falei, porque isso aqui não é normal, isso não pode acontecer. Então, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, juntou... Ele perdeu, inclusive, o apartamento dele, tá? Que ele vendeu para botar na loja. Então, assim, são histórias tristes que eu escuto todos os dias. Você falou da questão do PDV. A pessoa pega um PDV, a primeira coisa que ela pensa é abrir pizzaria. Não tem outra. Acho que não existe pizzaria em Brasília, né? Não é. Vai ser a melhor. Eu abri uma pizzaria, para vocês terem ideia. Eu abri uma pizzaria. Deu certo? Quando entrou a pandemia, eu abri uma pizzaria. Do meu lado tinham mais 4 pizzarias. Eita. Todas delivery. Todas. Porque todo mundo, na época tudo fechado, o que abriu? Pizzaria delivery. E foi todo mundo. Pergunta se alguma está aberta hoje. Nenhuma, fechou todas. Sério? Tem nenhuma, o corredor está vazio. Com outras operações. Não existe mais as pizzarias. Então, é estudar o mercado. Se não entende, é igual você falou, vai no SEBRAE, estuda, como é que a gente vai estudar o mercado? Ou seja, tem que escolher a área, tem que escolher quantas pessoas moram naquela área, o padrão social e econômico daquela área. Quer dizer, quais são os focos de um estudo de área para você ter mais ou menos certeza de que ali pode ser um bom começo para os meus negócios, quando eu colocar minha franquia, ou começar, portanto, com o meu empreendedorismo? Muitas dessas informações que você acabou de colocar, a própria franquia tem que te passar. Isso já está no pacote. Então, quando você compra, ela tem que ser assertiva no lugar que você vai montar. Mas hoje o mercado já está diferente. Isso não acontece mais. Existem empresas hoje que chamam, é um outro ponto aí que é bem polêmico, que chamam aceleradoras de franquias. Eles fazem um trabalho deles maravilhoso. Sempre eu faço questão de colocar isso, porque eles são vendedores exímios, eles vendem muito bem. Só que muitas vezes, se não tem ali uma franquia bem formatada, né, um CEO, por exemplo, que o cara fala, não, eu só vou colocar um por estado, uma loja por estado, ou uma loja por região, essa aceleradora ela vai vender 10 ali no mesmo lugar. Então,
E o que vai acontecer? Vão fechar, eles vão se matar. Não tem como. Às vezes não tem produto para a quantidade de pessoas que tem ali. Então, esse pacote ele já vem com isso daí. Só que pouquíssimas franquias entregam isso, o que vendem, né? Então, assim, você comprou uma franquia e fala para olha, eu quero agora que você veja um local para eu abrir. Tá, vamos ver um local para você. Então, muitas vezes, eles... eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas tem franquias, tem parcerias com shoppings. Então, para ele é ótimo entrar dentro daquele shopping. Às vezes nem é o lugar mais assertivo, mas ele tem a marca ali dentro, é ótimo. Então, tem nuances dentro do segmento que as pessoas... É muito difícil você, sem viver aquilo ali, você ter esse conhecimento. Então, por isso que eu falo que é muito importante você buscar informação, contratar pessoas que estão dentro, vai no Sebrae, o que seja, mas você tem que ter muita informação, porque você vai descobrir muita coisa. Toda vez que, só pegar esse gancho, toda vez que uma pessoa vai comprar uma franquia, ela lê um documento que se chama Circular de Oferta de Franquia, a famosa COF, né, que é a sigla de Circular de Oferta de Franquia. E nessa COF tem várias informações importantes que vão depois compor o contrato de franquia, como se fosse uma bula do medicamento. Então é como se assim, você antes de tomar esse medicamento, leia a bula. Quantas pessoas, Walter, leem a bula antes de tomar? Deveriam, né? Deveriam ler. Mas, da mesma forma, deveriam ler a COF, né? E acontece que lá na COF tem todas as informações, deveriam ter essas informações. A própria lei de franquias, ela traz as informações necessárias por lei, obrigatórias, que toda franqueadora deve ter. Um dos pontos que a lei comenta é sobre esse apoio ao ponto comercial. Existe o apoio ao ponto comercial? Em regra, as franqueadoras dão esse suporte para a abertura do ponto comercial. Então, se um franqueado quer abrir, mas ele não sabe exatamente aonde ele deve abrir dentro de um bairro, a franqueadora deveria dar esse suporte. Também acontece que, se houver um fracasso daquela unidade, a franqueadora tira o corpo dela da reta e fala assim, não, mas o problema foi o ponto, você escolheu o ponto, então o ponto não foi tão bom quanto você esperava, então por isso atrapalhou os seus negócios. Então existe uma grande discussão na justiça também sobre ponto comercial. E como o Otávio também já veio dos negócios, é um empreendedor nato também, já teve experiência como empresário, ele provavelmente sabe que tem pessoas que abrem o negócio acreditando na cabeça deles que aquele ponto é movimentado, mas abre, por exemplo, eu vou abrir aqui uma loja de roupa perto da praça de alimentação. Eu sempre falo que fluxo não é venda. Começa por aí. Exato. Eu já caí nesse erro, tá? A praça de alimentação tá cheia. Se fosse mas será as que lojas da estação rodoviária estavam todas superlotadas. Olha né? só. Porque o fluxo lá é grande, né? Excelente exemplo, quase Walter. 1 milhão de pessoas por dia. Exato. Seria melhor do que qualquer shopping do Brasil. Né? Fluxo é o que não falta, né? Mas nem sempre tem isso. Então, existe todo um estudo feito por pessoas muito experiências técnicas, né, sobre a geolocalização. Sistemas que fazem esse tipo de trabalho também. Eu acho legal esse debate, está sendo muito bom, porque Brasília, quer ou não, é uma terra de servidor público. Um dia o pessoal aposenta, ou então um dia a pessoa consegue guardar um dinheirinho ali e coloca a família no ramo de negócio e investe aquele dinheiro seu 13º com as férias, alguma coisa assim, vamos ali realmente começar um negocinho. Quer dizer, é muito bacana a gente começar, portanto, aí com esse ponto. É onde eu pergunto também, essa é para o doutor Otávio, ou seja, eu abro, portanto, meu negócio fundo de quintal, sou um empreendedor e de repente está dando certo, está chamando a atenção realmente da população. Quer dizer, aquele pessoal que é expert em empreendedorismo, bate o olho ali naquele negócio, fala aí, deixa eu chegar lá, né, e tentar atrair essa pessoa. Ou seja, resumindo, quer dizer, eu que sou empreendedor, sou leigo no assunto do caso aqui, no caso aqui da franquia.
Quer dizer, chega o pessoal da franquia, me convence. Daqui a pouco eu posso perder aquele mini negócio e quando eu assustar, já está na mão da franquia que está passando para outros. Eu aqui chupando o dedo, doutor Otávio. O que muito acontece é o seguinte, quando você tem um produto ou um negócio de sucesso, realmente vão aparecer muitas pessoas para poderem pegar uma parcela disso, vamos dizer, né? Pegar aquele seu negócio que é de sucesso e formatar e criar uma franquia. Então, o mesmo processo que muitas vezes é feito da franqueadora para o franqueado, é feito também de empresas para o cara franquear. Vamos chamar de empreendedor, dele. Que ele não sabe nem o que é. Exato, para o empreendedor. E aí também tem muita armadilha. Muita armadilha. Por quê? Porque muitas vezes, igual você falou, o cara pode perder o negócio dele. Tá, existem os contratos, mas às vezes as pessoas são leigas. Quando você fala um fundo de quintal ali, às vezes, sei lá, um senhorzinho que criou um negócio lá legal e às vezes ele não entende nada de nada. Sim. E os caras vão lá e botam um contrato que para ele não vai ganhar nada. Mas vendem o sonho como é vendido para muito franqueado. Então vai falar, nós vamos vender aqui com esse seu negócio maravilhoso, 200 franquias com taxa de franquia no valor alto e você vai ganhar tanto, você vai ficar rico. E aquilo ali abre o olho de qualquer pessoa, né? Você vai falar, nossa senhora, vou criar essa franquia aqui e vou ficar rico. Bota na mão dele, vai formatar e muitas vezes não é muito bem isso que acontece. Eu sempre falo o seguinte, tem negócios que são regionais. Não adianta você criar franquia que cuca, aquele bolinho. Criaram uma franquia de cuca que é do sul. As pessoas gostam de comer aquilo. Botou no Nordeste, vai funcionar? Cara, vai vender pouco. Vai vender muito menos do que no sul, porque ninguém sabe o que é cuca. Se eu criar uma franquia de vatapá no Rio Grande do Sul, eu vou perder dinheiro. Provavelmente. Então, assim, tem coisas que são regionais. Não adianta. Então, assim, pode até... eu sempre falo o seguinte, franquia, você vende qualquer coisa. Vai vender muito. O negócio é você manter. Você vai conseguir manter aquilo ali por 5, 10 anos, aquela franquia? Nessa região que não tem essa coisa cultural? Muito difícil. E aí, doutor Veio, tudo bem. Então, entrei na franquia, me dei mal, quer dizer, saí devendo tudo, perdi tudo, entro na justiça. Eu posso, de certa forma, puxar como responsável pela minha falência quem me vendeu a franquia? Com certeza, Walter. Grande parte das situações que a gente vê, uma pessoa entrando na justiça após a falência de uma franquia, se dá muitas vezes por causa de uma franqueadora que vendeu um sonho e não conseguiu cumprir com isso na prática. Por quê? Porque é muito difícil você franquear um negócio. É justamente por isso que o Otávio comentava com a gente antes, que tem gente que acredita que o seu negócio está fazendo sucesso, eu já devo franquear. Não necessariamente. É importante a pessoa primeiro testar, abrir uma unidade, depois abre outra. Poxa, a réplica, quando eu copio, está dando certo? Talvez seja uma oportunidade para se franquear. Não necessariamente eu devo franquear, né? Talvez eu possa fazer por outro sistema que não seja o sistema de franquias. Mas de uma forma ou de outra, se você tem uma pessoa, uma franqueadora, que abre um negócio e não dá o suporte, não tem uma validação sobre a venda para o consumidor final, né? Aquele negócio de alguma forma não é lucrativo, você apenas vendeu um sonho, aquela pessoa que investiu, ela pode reclamar na justiça, sim, se aquela pessoa realmente tinha um know-how, se ela realmente tinha uma marca que era vendável, né, se tinha uma possibilidade realmente de franquear aquele negócio. Você pode discutir isso. E o que acontece na prática é que quando o negócio fracassa, o negócio do franqueado fracassa, ele muitas vezes não sabe que pode buscar isso na justiça. Por quê? Porque os contratos geralmente são contratos muito engessados. Como a gente falava anteriormente, tem muitos contratos com cláusulas de barreira, né? Como, por exemplo, cláusulas de barreira. São cláusulas que impedem ou dificultam você de buscar os seus direitos na justiça. Então, por exemplo, eu tenho uma cláusula de arbitragem que me obriga, caso eu tenha algum conflito, antes de entrar na justiça, a cláusula obriga que eu entre num tribunal privado de arbitragem para tentar ter uma primeira resposta nesse tribunal e beleza, caso eu não consiga, eu posso ainda ter uma tentativa residual ali na justiça. Mas o que as pessoas não sabem é que muitas vezes essa cláusula arbitral ela é uma cláusula abusiva.
Então, as pessoas acabam desanimando. Antes de procurarem a justiça, elas acabam desanimando. Eu já lidei com um caso em que a câmara arbitral era feita por pessoas de amizade íntima dos franqueadores. Nossa. Né? De tal forma que, mesmo que fosse para um tribunal de arbitragem, né, esse franqueado com certeza iria perder qualquer disputa. Né? E isso era muito difícil de ser comprovado. Isso é desonesto, né? É completamente desonesto. Né? Então, são cláusulas que, infelizmente, algumas franqueadoras impõem e que dificultam o acesso à justiça. Agora, o que o franqueado ele precisa saber? Vou investir, primeiramente, são etapas. Antes de investir, eu tenho que fazer uma análise da COF, da Circular de Oferta de Franquias. Eu pergunto para outros franqueados se aquela franquia está dando retorno. Deveria ter uma lista dentro da COF sobre todos os franqueados e ex-franqueados também. Não tem. Ou Muitas vezes tem, mas como saber se aquela lista ela está atualizada ou não? Eu posso até falar um outro ponto aqui, só para você comentar. Sim, aí só para comentar. E aí, como saber se, por exemplo, aquele contato ele realmente vai me dar na pessoa ali que está realmente... Né? Então, são pontos que a pessoa precisa verificar antes de entrar no negócio. Depois que ele entra no negócio, é importante ele colher também provas, por exemplo, para se precaver caso ele tenha que fechar o negócio. Então, se ele vê que aquele negócio não está se mostrando tão bem quanto ele imaginava na época que ele comprou a COF, é importante para aquele franqueado entrar em contato, pedir suporte, juntar documentações. Por quê? Porque se ele quiser sair em algum momento da franquia e até discutir cláusulas de barreira ou cláusulas de multa, ele pode juntar aquele dossiê e levar para a justiça, mostrando que naquele caso foi uma injustiça que fizeram no caso dele. Desculpa. Não, que isso. Eu queria colocar 2 pontos aqui. Pois não. Primeiro, o que é usado hoje? Lei sobre lei. Né? Muitas franquias elas justificam não colocar os nomes dos franqueados com a lei de proteção de dados. Eu já vi isso em COF. Fala, não posso abrir porque tem a lei de proteção de dados, então se você assinar o contrato, eu te dou. O que é errado. Pois é errado. Pela lei de franquias não é assim que funciona. Mas aí é que eu te perguntei, eu não sou dessa área. Mas eles usam esse argumento para não fornecer um dado importantíssimo, definidor para ele entrar ou não no negócio. É definidor isso. Ele conversar com quem está dentro. Você colocou muito bem. A lei de... Posso dar uma resposta bem simples sobre essa lei de proteção de dados? Uhum. A lei de proteção de dados, ela busca justamente proteger os dados daquelas pessoas que oferecem os dados pessoais para uma empresa, uma instituição, e essa pessoa, essa instituição, essa empresa, divulga de maneira indevida aqueles dados. Então é para isso que serve a lei. Agora, se eu estou entrando... Não justificaria, né? Não justificaria, porque se eu estou entrando num sistema de franquias e a lei de franquias fala que todo mundo que está lá dentro vai ter os seus dados compartilhados, a lei já está autorizando. Exato. Então eu não posso justificar com base na proteção de dados que eu não posso divulgar aquelas informações. Agora, doutor Otávio, excelente. Quer dizer, uma questão. Quem de alguma forma tem ali as franquias para serem negociadas? Franquia no ramo A, do ramo B, do ramo C. Ou então a mesma franquia tem ali os seus negócios, né, e de repente aceita realmente vender, portanto, em franquias para outros estados, então para outras regiões. Quer dizer, essas franquias, elas têm que ter um colchão, tem que ter realmente um volume de dinheiro ali na reserva, porque se precisar indenizar ou alguma outra coisa, ter realmente um recurso para, de certa forma, cumprir a determinação judicial, vamos colocar assim dessa forma, ela pode dizer, bom, vocês estão me condenando, mas eu não tenho realmente aí esse dinheiro. Como é que funciona essa relação quando eu busco uma franquia? Eu creio que a empresa está me vendendo a franquia, como diz na linguagem bem popular, tem bala na agulha, tem realmente recurso, se der errado aqui, alguma coisa assim, ela vai ter que me indenizar. Como é que funciona isso? Vamos lá, hoje por lei eu desconheço que tenha alguma cláusula que obrigue ele a falar que ele tem dinheiro ou não de reserva. Isso eu desconheço, acho que não existe. O que tem hoje na lei é o seguinte, eles colocam que é obrigatório você colocar as informações contábeis.
dentro da sua COF tem que ter a informação contábil, porque você vai ver se aquela franquia ela é saudável ou não. Indiretamente já está contando se tem ou não. Sim, exato. Então, assim, você vai analisar, uma pessoa que conhece, né? Vai analisar e vai ver se realmente ela está saudável. Já peguei... Não pode mentir naquela contabilidade, não, né? Pois é, aí vai... É uma outra o sorriso questão. do senhor já diz muita coisa. É uma outra questão, porque tá lá, mas não tem documento que comprove aquilo. Só se você pedir para a franquia que ela te passe. Mas, por lei, ela não tem que botar aquele documento ali. Ela vai colocar uma planilha normalmente. Se a planilha pode ser mexida ou não, né? No caso pode, mas se ela tiver que provar, ela não vai ter a documentação. Então, assim, ela vai estar assumindo um risco ali, né? De mentir, vamos dizer assim. Mas eu já fiz análise de COFs que a franquia estava no vermelho. Ela não tinha saúde. Então, como é que você compra uma franquia que não tem saúde? Então, ou seja, ela está esperando a sua taxa de franquia para ela começar a ter saúde. Então, você está entrando num risco altíssimo. Então, assim, eu desconheço que tenha alguma outra informação que seja obrigatória que mostre que ele tem ali um recurso para poder... Inclusive, eu acho que isso devia constar numa mudança de lei. Já vamos tocar nesse ponto. Agora, doutor Otávio, uma outra questão, né? Estamos falando aqui das dificuldades que as pessoas podem enfrentar caso façam um mau negócio em relação a franquias. Uma pergunta simples, o que é uma franquia saudável? Aquela que você pode entrar, quais são os sinais que ela tem, que você pode entrar, que você não vai ter problema algum na sua atividade? Eu sempre falo que existe... Muitas pessoas me perguntam, qual é a franquia ideal? Né? Sempre falam isso, qual é a franquia ideal? E eu falo, a franquia ideal é o seu perfil. Uma franquia pode ser maravilhosa para uma pessoa e horrível para você. Às vezes você não gosta de entrar numa cozinha de restaurante, você vai comprar uma franquia. Tá certo, que você como gestor, às vezes você nem precisa estar muito lá dentro, né? Mas você vai comprar uma coisa que você não gosta de fazer. Então a franquia ideal, só você vai poder responder isso. Assim, o que eu gosto de fazer? Eu sempre parto desse pressuposto. Você vai entrar num negócio que você goste, não para ganhar dinheiro. Negócio para ganhar. Tem tantas histórias das pessoas que não pensam no dinheiro, né? E começam um negócio, e esse negócio vai prosperando, e quando ela vê, ela tá rica. Então, quantas histórias tem dessa? Então, só que a grande maioria das pessoas hoje, o que elas pensam? Entrar para ficar rico. Ela quer ficar rica, ela quer ganhar dinheiro, só pensa no dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, eu gosto disso. Pô, vou comprar um açougue, eu gosto de mexer com carne, tem gente que odeia. Então, por quê? Porque o açougue dá dinheiro? Então, assim, é muito provável que você entre num negócio que dê dinheiro, que você odeie, que ele não vai dar dinheiro, porque você odeia ele. Você nem lá vai aparecer. Interessante a gente falando desse assunto. Eu sou testemunho, não vou dizer aqui o nome da empresa, nem a cidade, mas eu testemunhei numa área, né, na margem de uma rodovia, entre várias cidades. Ali uma pessoa chegou, cercou ali uma área, ninguém o incomodou, e ele começou a plantar flores. Uma planta aqui, outra ali... E depois de um certo tempo começou a aparecer gente comprando muda, outras coisas mais. Já fez um galpãozinho para poder atender o pessoal para não ficar debaixo do sol da chuva. E Despretensioso, né? Despretensioso. E hoje realmente virou um império, né? Essa área pequenininha que ele utilizou até mesmo como se fosse uma espécie de uma invasão. Na realidade, ao que tudo indica, comprou porque avançou 20 vezes mais, portanto, essa área que virou praticamente um império. E a gente fica olhando assim, será que... E uma pessoa que a gente percebia, não era uma pessoa letrada, vamos colocar dessa forma, mas uma pessoa que com a enxadinha na mão, lembra até hoje ali, capinando, ajeitando a coisa, e hoje realmente tem um império, até faleceu. E a família é que hoje toma conta com vários galpões, com, enfim, um crescimento assim absurdo. Aí quando a gente olha ali, teve um sucesso, a gente imagina logo, deve ter obtido realmente uma aula, ou então orientação perfeita. Quer dizer, tem gente que tem um tino assim para um negócio, sem a necessidade de buscar auxílio, doutor Otávio? Sim, isso existe também. Existe muito no mercado. É o que eu falo, é o despretensioso, né? Ele vai, mas ele gosta tanto daquilo ali que ele vai prosperar. Não tem como não prosperar. Quantas pessoas você vê, às vezes, fazem doces, né? Sim. E aquele doce maravilhoso. Doce quando caseiro, você vê, ela já está repente. fazendo doce para casamento, está fazendo doce. Sim. Então, assim, ela cresce, é espontâneo. A coisa boa, ela cresce espontâneo. O grande problema que eu acho hoje é que as pessoas, é o que eu falei, as pessoas hoje buscam só dinheiro. Então, quando você vai montar um negócio, elas querem dinheiro. E não é muito bem assim que funciona.
Agora tem muita gente, né, doutor, veio que tem medo também, né, de ingressar, endividar, como já foi dito aqui, e acabar, portanto, ficando sem nada, né? Ou seja, a gente começou o primeiro bloco agora, que estamos já caminhando para fechar, falando da importância de buscar orientação com quem sabe realmente do problema, para evitar justamente, né, esse ponto negativo de quebrar lá na frente, né? Ou seja, entrei, coloquei o meu dinheiro, não deu certo, e não dando certo, é tanta coisa que termina paralela acontecendo, né? Separação, doença e outras coisas mais, né, doutor Veio? Infelizmente, né, Val? Tem muita, né? A gente já, inclusive, você falou de separação, a gente já teve um caso que a gente atendeu, que a gente atendeu os franqueados e também acabamos fazendo divórcio. Olha só, do próprio franqueado. Já pegou os dois. A gente já teve que atuar nos dois. Mas é uma história triste, mas que infelizmente acontece porque as pessoas entram sem o planejamento. Walter, você comentou mais cedo sobre a questão de ter um colchão ali de dinheiro, né, antes de você franquear o negócio. Toda franqueadora precisa demonstrar, né, o balanço patrimonial por lei, só que muitas vezes as pessoas não olham isso, né? E a franqueadora também às vezes nem tem 2 anos de franqueadora e já começa a franquear um negócio, né? Da mesma forma, você não pode entrar no negócio como franqueado sem ter um colchão também financeiro, porque todos os negócios são riscos. Todo negócio que você vai abrir, uma empresa que você vai abrir, é um risco empresarial. Você pode prosperar fazendo aquilo que você gosta, mas pode dar muito errado também, né? Pode ter problemas inesperados, às vezes problemas que não dependem de você, tragédias, e você tem que arcar com aquele prejuízo. Então, toda franqueadora precisa, além de demonstrar esses balanços, esse DRS, também precisa colocar na sua COF, na bula, né, da franquia, tem que colocar o valor estimado do investimento que aquela pessoa vai ter. E dentro desse valor estimado tem que ter também o capital de giro, que muitas vezes as pessoas se esquecem. Então, o franqueado, João, que está querendo comprar uma franquia, ele vai lá na tabela de estimativas e olha lá, adequação arquiteto, reforma, compra do estoque inicial, contratação, aluguel estimado. E ele olha aquele valor total e mais a taxa de franquia e fala, eu consigo. É uma grande pegadinha. 200 mil eu consigo, porque eu juntei 150 aqui, meu cunhado vai dar 50. Vou vender o carro. Tem um carro aqui, qualquer coisa se der problema, entendeu? E acaba entrando. Só que existem gastos que são completamente imprevisíveis que você vai ter. Então, E tem a palavrinha do estimado aí, né? E ainda tem a palavra do estimado, porque mas que facilmente resguarda a franquia, né? É estimado. A franqueadora depois pode falar, né, Otávio? Não. É estimado. Mas estimado. Você pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Muitos assuntos aqui que nós vamos abordar. Inclusive, a questão trabalhista, a empresa, de certa forma, da qual franqueada, como é que fica essa questão, né? A questão também da franquia nacional com a franquia internacional. Então, tem muitos assuntos para a gente ainda avançar na segunda hora aqui do nosso debate. Eu peço licença, doutor Veio, como também doutor Otávio, nós vamos sair para o intervalo, que é rápido. Voltamos em instantes para darmos sequência ao debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são agora 16 horas mais 3 minutos, horário de Brasília. E hoje nós estamos entrando aqui num assunto que é importante para você que está fazendo seus planos, vou aposentar, ou então, de repente, você até ganhou na Mega Sena, né? Um valorzinho bom, está aí guardado, você pretendendo, o que eu vou fazer? Deixo no banco para render ali os juros, ou então eu aplico comprando imóvel, ou então eu vou usar para poder passear, comprar um carro novo.
Então, são várias ali os questionamentos, né? Ou então abrir, portanto, aí um próprio negócio. E o ponto que hoje nós estamos abordando aqui é a questão da franquia, né? Já tivemos a primeira hora aqui avançando em vários temas em relação a essa questão, portanto, aí da franquia. E como foi dito aqui também, em Brasília, onde temos, a exemplo de outros países, né? De outros países, de outros estados, apesar que no Rio de Janeiro, numa estatística, no levantamento, lá é onde tem mais servidor público, muita gente pensa que é Brasília, mas é o Rio de Janeiro, né? Quase que o dobro aqui de Brasília, mas focando aqui em Brasília, como também os demais estados, né? Pessoas que estão aposentando, pegando também, aceitando o plano de demissão voluntária, enfim, como aplicar, portanto, esse dinheiro. Nós estamos aqui com um especialista no direito deste assunto, que é o Dr. Paulo Veil, como também estamos com o Dr. Otávio Luiz Panquestor. É isso mesmo, né, doutor Panquestor? Então tá, né? Panquestor, isso, Panquestor. Então, conosco aqui também no debate sobre essa questão aí da franquia. Bom, deixa eu voltar neste assunto, continuar no assunto e entrar justamente nessa questão que toda franquia precisa ter ali a pessoa trabalhando, carteira assinada e outras coisas mais, né? Tem franquia que dá certo, fica um bom tempo, como também, infelizmente, temos franquia que quebra e quebra de tal forma que sequer dinheiro tem para pagar, indenizar os funcionários. É onde vem aquela pergunta, né? Ou seja, a franqueadora que me vendeu, portanto, me passou, portanto, para explorar esse mesmo tipo de negócio. Ela, de alguma forma, ela é preposta do meu negócio, ou seja, se não der certo aqui, ela assume, portanto, aquele negócio. Eu acho que é com o senhor, né, doutor Veil? Bom, vamos lá. Temos que lembrar, Walter, que toda franquia, toda unidade de franquia, lojinha, ela também é uma empresa. E como empresa, ela tem a sua autonomia. É claro que existe uma relação entre franqueado e franqueador, só que essa relação ela está no direito empresarial. Existem obrigações, como a gente já falou, de licença de marca, de oferecer suporte, de ajudar aquele pequeno empresário. Mas quando o João, aquele que comprou uma franquia, ele abre o seu próprio negócio com todo esse suporte, ele estará contratando os seus funcionários. E muita gente acredita, quando, por exemplo, está sendo contratado, não vou falar aqui os nomes, mas por uma rede famosa... De sorvete. De fast food, de sorvete, de restaurante. A pessoa acredita que está atrelada à franqueadora, quando na verdade não está. Essa pessoa está atrelada à unidade de franquia, ao João, que abriu uma empresa e por acaso está usando o nome da franqueadora, por uma licença que dura geralmente 5 anos. Então, na verdade, aquela pessoa que está ali trabalhando é um trabalhador normal, só que com uma relação direta com aquele João, e não com aquela marca conhecida que com certeza tem mais, por exemplo, muitas vezes, aliás, tem mais dinheiro, é mais solvente, tem mais sucesso do que aquele pequeno empresário João que está começando seu negócio. E aí é que entra, né, Walter? Se por acaso o João tem uma dificuldade financeira, a propósito, isso é muito comum, a gente já estava falando no primeiro intervalo, antes do intervalo, tem uma dificuldade financeira, não tem sucesso no seu negócio, como franqueado, pode ser que João tenha sim dificuldades com o pagamento das verbas trabalhistas e até das verbas rescisórias. Então é importante saber, né, quando você está entrando numa empresa, buscar saber se aquela empresa é uma empresa franqueada, se é uma unidade própria da franqueadora, que também pode acontecer. Sim. É claro que os modelos de contratação geralmente são padronizados. Da mesma forma que você entraria numa unidade própria da franqueadora, você também vai entrar com o mesmo estilo de contratação, mesmo modelo de contratação, você também vai entrar na unidade do seu João. Mas você está atrelado diretamente àquele CNPJ. Pois não, doutor. Eu queria fazer até uma pergunta para você. Eu já vi alguns contratos que a franqueadora, ela coloca uma cláusula que ela fala justamente isso. Você colocou que assim, ela não tem nenhum vínculo com aquela pessoa, mas aquela essa cláusula empresa. O empregado sabe? Oi? Ele toma conhecimento dessa cláusula que o senhor citou?
A pessoa que está sendo contratada? Não, ela não sabe. Aí, na verdade, é a relação franqueado e franqueadora, né? Mas eu acho que eles colocam isso mais para se resguardar, né? Para não ter esse tipo de problema. Mas não sei nem se precisaria, né? Mas esse papel escrito, a justiça aceita? Aqui tem uma cláusula aqui, então vamos respeitar. A justiça aceita esse tipo de argumento, doutor Veio? Justamente, a gente está caminhando para um contexto um pouco diferente da justiça trabalhista hoje em dia. Na verdade, desde a reforma trabalhista, a gente veio caminhando até hoje para uma justiça trabalhista que, apesar de ser pró-trabalhador, porque por doutrina, por lei, direito do trabalho, você precisa ajudar o trabalhador, apesar disso, é uma jurisprudência hoje muito mais justa, muito mais igualitária do que era há muitos anos atrás. E aí, o que acontece? Há muito tempo atrás, você tinha decisões na Justiça do Trabalho que reconheciam a responsabilidade da franqueadora com relação às verbas rescisórias, verbas trabalhistas não pagas dos trabalhadores das unidades franqueadas. Só que isso, apesar da gente ter um certo cuidado, um certo carinho ali com o trabalhador, isso se torna muito custoso, muito caro para a franqueadora manter esse risco trabalhista nas costas das franqueadoras. E aí houve, inclusive, uma grande mudança da legislação e da jurisprudência em relação à lei da liberdade econômica, em relação à nova lei de franquias, trazendo justamente esse panorama. Olha, na verdade são pessoas jurídicas diferentes, com relações jurídicas diferentes. Então, se eu tenho um trabalhador que sofreu injustiças no direito do trabalho, ele deve reclamar, ele deve ir à justiça, mas ele vai pedir diretamente daquele que o empregou, daquele que deveria pagar as verbas. Eu não posso hoje alegar de maneira fácil, é claro que você pode encontrar uma decisão esporádica, o Brasil é muito grande, mas hoje em dia é muito mais difícil você alegar um grupo econômico, o sistema de franquias como um grupo econômico. Isso não existe, não deveria existir. E aí a gente sempre toma esse cuidado como advogado, de falar o deveria, porque o Brasil é muito grande. Então, detalhe também, doutor Otávio, vamos pegar aqui o ramo de atacadista no Brasil. Porque nós temos aí ramo de atacadista com o nome fantasia, enfim, atacadista X, você encontra na cidade A, na cidade B, na cidade C, no entorno, focando aqui a nossa capital federal, em cidades próximas. Quer dizer, isso seria o quê? De um dono só ou seria, portanto, uma franquia? Eu tenho o meu mercado, o meu atacadista, que não é uma rede, mas que existe, portanto, essa mesma marca de atacadista em várias localidades. E aí, como é que eu fico sabendo? Quer dizer, o meu patrão é um só ou o meu patrão é aquela pessoa que está naquela cidade com aquele estabelecimento que tem, portanto, aquele nome fantasia, que existem mais 10, portanto, aí pelo Brasil, doutor Otávio? Bom, eu desconheço que tenha franquia de atacadista, eu não conheço nenhum. Quando a gente fala atacadista, a gente fala farmácia, a gente fala drogaria, a gente fala fast food, a gente fala uma pancada de coisa aí, doutor Otávio. Acho que até o doutor Veio acha melhor responder essa pergunta. Vamos lá, doutor Veio. Essa questão mais jurídica. Claro. É muito difícil você identificar o que é uma franquia e o que não é. Às vezes tem alguns sinais. Do CNPJ porque quando também, o senhor falou da questão da franquia quebrar e não ter mais dinheiro para pagar cláusulas trabalhistas, quer dizer, o empregado já chama aqui a atenção, e eu acrescento mais ainda. Numa franquia, o empregado sofre um acidente e precisa realmente de um amparo pelo resto da vida, e a justiça condena aquela franquia a pagar, mas ela não existe, mas não tem mais dinheiro. Quer dizer, aí é onde entra também ali o franqueador, se é que ele cabe nessa discussão. Eu entendo essas situações, particularmente assim, me comove, mas eu, como operador do direito, eu tenho que ter um pouco de um coração um pouco mais frio também, um raciocínio, não de pedra, né? Um raciocínio mais lógico, mais científico, no sentido de que da mesma forma que o João, que tem uma loja, vamos supor que João que tem a franquia, e Maria não tem uma franquia, tem uma loja normal, um é uma franquia de alimentos, o outro não é uma franquia de alimentos. João contrata um funcionário
e não tem dinheiro para pagar. Da mesma forma que acontece com o João, pode acontecer com Maria, que não tem uma franquia. Não tem franquia? Tá. Né? E essas tragédias, vamos dizer assim, elas acontecem dioturnamente no Brasil. Né? Então, o que acontece muito é que, às vezes, o trabalhador, muito estimulado pelo advogado trabalhista, acaba criando, né, tentando criar teses para tentar de alguma forma amparar aquele trabalhador que está ali realmente sofrendo. E há teses que são interessantes, há que ser analisado pelo Poder Judiciário se há realmente um vínculo, uma responsabilidade. Agora, o que nós estamos caminhando no sentido da maior jurisprudência majoritária é no sentido de reconhecer que não há uma responsabilidade do grupo. Né? Ou seja, ok, eu te ensinei como contratar, eu te ensinei como gerir o negócio, eu te ensinei a como vender. Mas você contratou o João, você deveria saber das leis trabalhistas. Eu não posso, toda dele, né? Eu não posso te ensinar, não posso entrar dentro da sua empresa, pegar a sua conta bancária e pagar por você. Então, a franqueadora, ela também não pode ser responsável por absolutamente tudo, né? Então, a gente tem também que porque a gente toca aqui num ponto, por exemplo, você tem um funcionário e ele, vamos dizer que ele agride verbalmente um cliente. Muitas vezes, o que vai acontecer? Esse funcionário ele não vai ser penalizado. Quem vai ser penalizado? A empresa. O cliente vai em cima da empresa. Eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas pensam, né? Então, assim, você tem lá uma franquia, um franqueador e uma franquia. Acontece alguma coisa na franquia que você vai pensar como se fosse um funcionário. Esquece a franquia, eu vou na franqueadora, que é a maior, que é a que manda. Só que não é muito bem assim que funciona. E esse é um ponto interessante, desculpa, porque aí, nessa situação, imagina que você tem aí dois descumprimentos da lei. Primeiro, da lei trabalhista, porque no caso aí você tem um funcionário que está descumprindo o seu contrato de trabalho. No caso, é o funcionário que está descumprindo, né, o contrato de trabalho, porque ele deveria ter um zelo, né, Mas você tem aí também um descumprimento da lei do consumidor, que quer dizer o quê? Né, o consumidor, ele quer ter um bom atendimento, ele quer ter as leis do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, sendo atendidas. E no caso da lógica do consumidor é outra. Por quê? Porque se eu tô ali comprando naquela rede de fast food muito conhecida no Brasil todo, se eu estou entrando naquela rede de fast food para ter aquele lanche lá feliz, né? Para ter aquele hambúrguer famoso. Estou ali comprando. Eu estou comprando porque é a marca X. Né? Então eu estou ali num exercício do meu direito consumidor. E aí eu posso eventualmente questionar, diante até da franqueadora, os meus direitos do consumidor. Mas por quê? Porque é uma outra lógica, a lógica do direito consumidor. Né? Eu não estou ali porque eu quero ir na unidade X do Sr. João. Eu estou ali porque é uma unidade da marca tal. Né? E vale ressaltar uma coisa ainda. Existe a questão da sanção de um problema que aquele franqueado pode ter. Se acontecer isso, porque isso está previsto também em contrato. Então, se ele tiver algum problema lá que possa denegrir a imagem, que possa sujar a marca, ele pode ter multas que existem, que às vezes são pesadas dentro de um contrato. Por quê? Porque a franquia, obviamente, ela vai tentar preservar a marca o máximo que ela puder. Então, se acontecer uma coisa dessa dentro de uma marca famosa, hoje, com a rede social que a gente tem, vira pessoas que consomem um produto dessa marca e passa mal. Aí, de repente, descobre que naquela engenharia, vamos colocar ali, né, do alimento, apareceu alguma coisa ali que não estava bem preservada e acabou, então, aquele produto, de certa forma, comprometendo a saúde de muita gente. E, evidentemente, que a mídia chega e diz que a pessoa alimentou ela não vai falar que foi um franqueado, ela vai falar da marca. Exatamente. É onde a gente amarra aquele ponto. Até que ponto o franqueador, que é o dono da marca, tem a sua responsabilidade com o franqueado. Onde a gente amarra realmente a essa ponta, doutor Veio. E essa amarração tem que acontecer antes. Quando o franqueador faz o contrato com o senhor João, franqueado, e fala assim, olha, muito cuidado, eu te aceitei dentro da minha rede, você pode abrir uma loja com o meu nome, porém você tem que
atender todos os requisitos. Você tem que entrar no meu treinamento, você tem que estudar os meus manuais, você tem que fazer exatamente como eu te disser. Você topa? Topo. Beleza. Então, a partir daí, se você assinar o contrato de franquia, receber o treinamento de como conservar aquele alimento, você treinou os seus funcionários e você é obrigado a fiscalizar isso no dia a dia, se você não faz algum desses pontos, você está infringindo um contrato entre o seu João e a franqueadora, um contrato de franquia. E aí é que você pode ser penalizado, como o senhor Otávio falou. Você pode ser penalizado como franqueado e até, eventualmente, ser expulso, né, da própria rede. Isso, mas aí eu queria colocar um outro ponto. Aí que entra a questão do contrato unilateral. Né? Porque existe também problemas, por exemplo, de uma franquia mandar para o franqueado dele um produto que muitas vezes está com problema. Sim. Então, só que isso hoje... O fornecedor geralmente é o mesmo, sim, né? Daquela você manda lá um chocolate que está com bicho dentro, então isso pode acontecer. E qual é o respaldo hoje que o franqueado tem? Você vai devolver o produto, aí vai ficar questionando se você armazenou direito ou não, se não foi. Então, assim, hoje, contratualmente, o franqueado está desprotegido. Assim, é o que eu falo da questão do contrato unilateral. Muitas vezes os contratos de franquia eles são terríveis para quem compra. Por quê? Porque ele protege, muitas vezes a marca tem que proteger mesmo, tá? Não estou falando que muitas vezes tem que realmente que ser duro nisso, porque senão vira uma bagunça, né? A pessoa faz o que quer e não pode acontecer isso. Mas tem o outro lado também que a gente muitas vezes tem que olhar, porque eles estão desprovidos de qualquer ação jurídica, né? Vamos dizer assim, que sem dúvida. Então, são dois pontos, senhor Otávio. Esse ponto é fundamental, porque o contrato de franquia realmente ele acaba beneficiando muito mais a franqueadora, né, do que o próprio franqueado. Mas é importante também o franqueado, quando ele vai adquirir um negócio, ele não ser tão ingênuo, né? Ele precisa entender que há uma relação ali de parceria, né? Mas você está ali de braços dados com o seu inimigo, porque no primeiro deslize a franqueadora pode, né, te provocar e te multar por algum ponto. Então o franqueado também, ele não pode ser amador. Ele tem que se proteger diariamente pensando, olha, o que eu devo fazer para me resguardar? Tudo que eu fizer, olha, recebi aqui exatamente esse alimento, estou tirando foto, né, o lote tal, do fornecimento tal, do pedido tal. E agora eu vou armazenar exatamente nesse local conforme a franqueadora me falou. Agora o franqueado, vamos ser sinceros também, ele não faz isso. O franqueado muitas vezes ele é aquele cara que é aposentado, que ele não quer, ele quer investir numa marca que acha que vai... É ingênuo, mas às vezes também ele acha que é só colocar o dinheiro, né? E ele não precisa fazer mais nada, né? O dinheiro brota, né? E o dinheiro brota, e não é isso. Quando você vai comprar uma franquia, você compra um quê de facilidade, mas é um negócio como qualquer outro. Você precisa tomar os cuidados, precisa ser um empresário de fato. Doutor Otávio, um assunto que vem suscitando muito debate, não é só no Brasil não, é no mundo, né? Por conta do avanço da tecnologia e outras coisas mais. Uber, vamos colocar assim, né? Afinal de contas, Uber é uma franquia, ou seja, essa franquia chegou no Brasil, essa franquia, de certa forma, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, enfim. Mas aí tem aquela velha discussão, né, da questão se essa franquia, de alguma maneira, ela se responsabiliza por aquelas pessoas que estão nessa franquia, ou seja, um motorista, né, que enfim, tem o seu veículo que presta serviço nessa franquia Uber. Quer dizer, ele é um franqueado? Afinal de contas, o que ele é? Ou ele é empregado realmente, portanto, desse sistema chamado Uber? Bom, o Uber não é uma franquia. Na verdade, ela deve ter um operador no Brasil, mas existem aplicativos semelhantes ao Uber que eles trabalham com sistema de licenciamento e não franquia. Então, você adquire aquele aplicativo e você consegue trabalhar como um Uber. Né? Inclusive, no interior do Brasil está virando uma febre. Por quê? Porque a Uber 99, eles não vão para o interior. Né? Eles gostam das cidades maiores, que tem mais fluxo. Onde tem dinheiro. Onde roda o dinheiro, exatamente. Então, o que está acontecendo? No Brasil, hoje, está uma enxurrada de aplicativo. Porque eles estão pegando todo esse segmento que a Uber 99 eles não exploram.
E aí, o que eles criam hoje? Eles criam licenciamentos, né? Que é diferente da franquia, né? É um outro tipo de negócio, né? Então, eles Mas compram... não é a mesma coisa, não? Não, é diferente. A franquia, na verdade, ela tem uma lei específica, né? Para você poder... E o Uber até hoje discute, não chegou numa conclusão, o que é, afinal de contas, o Uber? Pois é, o Uber tem um operador no Brasil e, por exemplo, o motorista hoje, a questão de responsabilidade, existe uma lei específica, né? De mobilidade urbana. Hoje, agora eu não sei qual é o número, mas eu sei que existe porque, inclusive, eu já fiz uma consultoria para um aplicativo. Legal. E normalmente eles usam essa lei para poder você gerir esse aplicativo. Alguns municípios, o que eles fazem? Eles criam leis específicas dentro do município. Por quê? Porque eles querem arrecadar ali dentro. Então, muitas vezes, esse dinheiro que vai rodar, ele vai embora, né? Porque o aplicativo é de fora. Então, tem essa coisa. Então, apesar de ter que ter um CNPJ lá. Então, eles criam, às vezes, uma lei municipal e aí você tem que ser regido por aquela lei municipal, né? E quando não tem nada, vai a federal. Pelo menos é isso que mais ou menos que tinham de me passar. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Doutor Veio, então fala para nós essa questão. Até hoje suscita muito debate em torno dessa questão. Sem né, dúvida, sem dúvida. Inclusive, o maior debate que está tendo recentemente sobre a Uber é se os motoristas são autônomos ou se eles são empregados, se eles são funcionários. Né? E é uma discussão que com certeza ainda vai dar muito pano para manga, né? E o que eu vejo aí nesse sentido, né? Tinha uma lei, né, que eles votaram agora há pouco tempo. Acho que eles nem votaram ainda. Na verdade, foi. Está na discussão. Está na discussão ainda. Discussão ainda. E assim, é um tema que vai, com certeza, vai ser muito debatido, merece debate, porque ao mesmo tempo eu já vi opiniões até de motoristas de Uber dizendo que não teriam interesse no reconhecimento, por exemplo, de um vínculo trabalhista. Sim. É o que eles mais escutam isso também. Eles não querem. Tem muitos que não querem. Talvez tenha alguém que queira. Sim. Mas eu já ouvi pessoalmente pessoas dizendo não, se for transformar em trabalhista, primeiro que não vai ter Uber. Eles vão sair ou não vão. Então é uma discussão bem profunda essa. Bem difícil, né? Mas muito bem lembrado. Inclusive, tem... uma coisa que eu acabei me lembrando exatamente nesse mesmo contexto. Por quê? Porque também no mundo das franquias existe um debate sobre algumas franquias no sentido de é franquia ou é relação de trabalho? E aí, por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui da área de seguro. Tá? Seriam as microfranquias. As microfranquias. Tem muito disso. Tem algumas seguradoras que vendem franquia. E aí há uma grande discussão nesse sentido. Tanto é que a lei de 2019, a última lei de franquias, ela fala também sobre essa discussão. Só que ela fala no seguinte sentido: o contrato de franquia não é relação de trabalho. Então eu não posso, por lei, comparar uma coisa a outra. Só que o que acontece, né? Vamos lá. Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que está na prática. Tem gente que abre uma empresa e, ao invés de expandir a sua empresa com mais vendedores... Não, tocou no ponto-chave agora. Ela vai falar o seguinte: poxa, se eu contratar um vendedor, cara, CLT, custo trabalhista, comissão, imagina o que eu pago... para vou ter que multiplicar para uma equipe de 100. Aí eu não vou conseguir crescer minha empresa. Já sei, tive uma ideia. Vou transformar a minha empresa em franquia. E aí eu pego uma pessoa que é um vendedor e falo para ele: vem cá, agora você vai ser dono do seu próprio negócio. Você vai comprar uma franquia. Você vai comprar uma franquia, né? E às vezes essa compra nem acontece. É uma compra disfarçada. Você vai comprar uma franquia e aí eu vou te ensinar a vender e você vai vender o meu produto. Em muitos casos, isso é uma forma de burlar a lei trabalhista. Então é nesse ponto que a justiça trabalhista tem que olhar. Será que a relação que de fato está acontecendo é uma relação de trabalho, vamos dizer assim, né, disfarçada? Ou será que realmente é um modelo de negócios de uma franquia? Isso não é pejotização, não, doutor Veio? Também há o fenômeno da pejotização exatamente nesse mesmo sentido.
Porque, da mesma forma, eu tenho uma empresa e eu quero economizar com verbas trabalhistas. Eu posso pegar os meus funcionários, quer dizer, não pode, né? Claro, Cidadão. Mas é o que o desavisado faz. Eu falo, vou economizar, aí transformo todo mundo em PJ. Só que facilmente o trabalhador que estava ali naquela empresa por 5 anos, depois foi transformado em PJ, facilmente ele pode ir lá na justiça e falar, eu só aceitei porque senão eu ia ser mandado embora. Porque tem hora para chegar, hora do almoço, hora para sair. Eu continuo fazendo a mesma coisa como um PJ. Então, o fenômeno da pejotização, ele é pejorativo. No sentido de que a empresa está buscando ali realmente subterfúgios. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma empresa muito conhecida internacionalmente, né, que é a Prudential. E a Prudential teve alguns problemas há muitos anos atrás sobre essa questão, porque os vendedores de seguro de vida da Prudential eram franqueados e acabou que teve ali uma decisão ou outra reconhecendo o vínculo trabalhista. E aí a Prudential mudou internamente, instaurou um processo de venda de franquias estritamente igual ao que está na legislação, com todo o compliance, toda uma estrutura robusta, e hoje ninguém consegue entrar na justiça trabalhista e ter o vínculo reconhecido de emprego com a Prudential. Por quê? Porque eles realmente fizeram o dever de casa. Então, no caso da Prudential, é uma franquia. Eles se transformaram numa franquia. Eles fazem, por exemplo, o atendimento da COF, os treinamentos, eles fazem toda a manualização, o acompanhamento, não tem horário ali de trabalho, por exemplo. Né? Então, a pessoa que vai fazer os seus rendimentos, assim como uma franquia normal. Então, tem casos e casos. Doutor Otávio. Eu queria tocar num assunto que tem muito a ver com isso, que é a questão da microfranquia. Muitas pessoas hoje me procuram. Microfranquia, a determinação de ser uma microfranquia, que é um investimento até R$135 mil. Mas a grande maioria, o investimento é muito abaixo disso. E o que atrai as pessoas, né? Então, muitas vezes o cara está desempregado, ele não tem uma opção ali do que ele vai fazer para ganhar dinheiro. E as microfranquias, elas são muito atrativas. Mas a grande maioria delas é exatamente isso que ele colocou. Você vai ser um vendedor sem CLT. É isso. Então, eu sempre falo, você tem esse perfil Dá um exemplo de vendedor? De uma microfranquia. De seguros, tem muito que ele colocou dessa questão. Então, assim, é o que eu falo, você vai querer ser um vendedor sem CLT? Se você acha que você está dentro desse mercado, às vezes o cara está até dentro do mercado e quer atuar, ele conhece muita gente, às vezes pode até ser uma coisa lucrativa, mas ele tem que saber que é isso. Ele não vai ter nenhum vínculo, ele na verdade está comprando uma franquia, entre aspas, né, vamos dizer assim, meio que disfarçada, mas eles dão realmente, eles usam a lei, eles dão o que está lá na COF, muitas vezes, né, o curso, mesmo que seja um EAD, né, dão um sistema lá de vendas para ele, que normalmente ele não teria se fosse fazer uma coisa, sei lá, da cabeça dele. Mas é exatamente isso que ele colocou. É usar o sistema a favor, né? Deixa eu aproveitar esse gancho levantado pelo doutor Otávio. Claro, nós temos muitas categorias, né, de trabalhador. Vamos pegar aqui o médico. Né? Ou o médico ele está dentro de um hospital, ou ele está dentro, portanto, da sua clínica, né? Ali exercendo geralmente a sua função. E quase sempre o médico ele é PJ, quer dizer, nem sempre ele é contratado, com raríssimas exceções, por aquela unidade médico-hospitalar. Isso no setor privado. O setor público é outra coisa, né? Mas focando aqui, portanto, o setor privado. Quer dizer, o médico em si, buscando, portanto, aí a sua, no caso aqui, a sua franquia, ele cria a sua franquia, ou teria alguma franquia para ele buscar, ou ele cria, portanto, seus próprios negócios e entraria naquela questão do empreendedorismo. Ou seja, é uma realidade no Brasil. A gente procura um médico, como poderia falar do engenheiro, do jornalista, do radialista, do administrador, do profissional em administração, do contador e de tantas outras profissões, doutor Otávio. O que acontece hoje no mercado? Tem muitas profissões que elas são... elas criam estafa, né? As pessoas cansam. Elas às vezes não têm qualidade de vida,
Então, muitos médicos hoje me procuram realmente para tentar sair um pouco disso, né? Ela quer novos ares, né? Vamos colocar assim. Ela não quer mais ficar lidando plantão o tempo inteiro, ela está cansada, ela não aguenta mais ver doença, ver coisa ruim. Então, normalmente, o que acontece especificamente falando de médicos, normalmente muitas vezes eles até procuram uma franquia que seja meio que no mesmo segmento de médico. Por exemplo, essa de transplante capilar, os médicos estão procurando muito. Inclusive, meio que um pré-requisito, né, da franquia vender para um interessado é que ele seja médico. Porque já é meio caminho andado. Ele vai ter que fazer uma microcirurgia ali, alguma coisa. Então, para eles é sensacional isso. Então, une o útil ao agradável, né? Então, muitos médicos hoje, eles meio que estão querendo sair desse mercado porque eles realmente ficam estressados, né? Não querem ver essa coisa ruim, né? Que muitas vezes eles vivenciam isso todo dia e acham que ele vai para uma empresa que vai ser uma maravilha, é um sonho. Não vou ter nenhum problema, né? O dinheiro vai entrar fácil e não é bem assim. Né? Agora, enfim, e a pessoa conseguir, portanto, a minha franquia, né? O padrão da franquia é este. Eu posso inovar nessa franquia? Eu tenho que pedir autorização ao franqueador para poder modificar, alterar ali aquela franquia. Porque eu observei que se eu mexer para a direita, ou mexer para a esquerda, ou colocar para cima, ou colocar para baixo, enfim, e descobrir a pólvora. Quer dizer, ele pode ou tem que comunicar realmente, aí com o franqueador, doutor? Normalmente, quando você assina o contrato de franquia, você tem processos. Né? Você tem padrões que você tem que seguir. Não pode ser tipo assim. Você não pode sair daquilo ali. Pela própria vontade. Não pode. Então, assim, às vezes até você falou, eu criei a pólvora aqui, né? Vi uma coisa que de repente pode ser revolucionária aqui para a franquia, só que você não pode implantar aquilo ali, de maneira alguma. Então, o que muitas vezes os franqueados tentam fazer, né? Eles tentam mostrar aquilo para a franquia. Falar, quem sabe se você fizer isso e tal. Te confesso que é muito difícil você ser escutado por uma franquia, né? Então, inclusive, até algumas franquias eles criam associações para tentar ser escutados, para tentar mudar, né, o perfil daquela franquia, de como ela opera, de implantar coisas novas, que muitas vezes quem está dentro do negócio ele enxerga. Então, ele está ali numa região diferente e talvez para o público dele um produto ali seja que não fuja muito, né, do padrão da franquia, mas que pode ser um sucesso, ele pode mostrar isso. Só que muitas franquias veem isso negativamente. Ele já começa a te olhar de torto, vai falar, pô, esse cara aqui é um cara que vai querer me arrumar problema aqui, já não está querendo seguir muito o padrão. Então, muitas vezes é até arriscado você tentar fazer isso. Um meio que muitos franqueados usam é a criação de associações, até para brigar por direitos, por melhorias, que também é uma outra tese que é bastante complicada e que gera muito problema. Quer dizer, não tem coerência não, doutor Veio? Ou seja, a franqueadora... Ela teria que ter uma relação de parceria, sim, né? É isso que eu vou chegar, né? Ela, quer dizer, não permite tanta coisa, mas na hora que a franqueada, de alguma forma, está passando por dificuldade, tira o corpo fora. Né? Não, esse negócio é de vocês. Questão trabalhista não é comigo, não sei o que não é comigo, se eu passou mal não é comigo, enfim. Mas na hora do bom, só que a parte boa, doutor Veio. Em tese, a franqueadora é aquela parte que tem mais experiência de negócio, né? E é aquela parte que estuda o mercado com maior poderio, tanto financeiro quanto também de experiência, né? Com relação ao tempo de mercado que a pessoa está ali empreendendo. E por isso que ela abre uma franquia, né? Porque ela já tem aquele tempo, aquele posicionamento. Então, quando um franqueado encontra uma nova maneira de obter os resultados ou obter resultados melhores, é importante ter um espaço, uma abertura por parte da franqueadora também de ouvir essas oportunidades e, quem sabe, incrementar, né, dentro daqueles procedimentos que ela tem, uma nova tecnologia, um novo know-how. Então isso pode acontecer, na verdade deveria acontecer. Agora realmente também tem um pouco do ego, também tem um pouco da desconfiança, né? Então pode ser que a franqueadora esteja realmente desconfiada. Poxa, então se esse franqueado está pensando em novos meios, será que ele está satisfeito com o meu processo? Será que ele não está? Esse é um franqueado que eu devo abrir o olho?
Pode ser que ele não queira renovar, pode ser que ele queira abrir um outro negócio com esse know-how. Será que ele vai ser meu concorrente no futuro? Inclusive, por causa disso, Otávio, você deve saber, né? Muitas franqueadoras colocam cláusulas de não concorrência. Sim, Né? Justamente para impedir que franqueados tenham o know-how, aprimorem com novas tecnologias, novos conhecimentos e abram um outro negócio. Quando eles saem da franquia, imagina, o senhor João ficou 5 anos, 10 anos naquela franquia, entendeu como é que funciona o negócio, melhorou, aí falou, agora eu vou abrir o meu próprio negócio. Aí tem a cláusula de não concorrência, que também é muito polêmica. É bastante polêmica mesmo. Assim, o que eu vejo, até eu recebi um vídeo de uma advogada falando, que é justamente sobre essa cláusula, que aconteceu da franquia, o franqueado saiu, montou o dele, a franquia foi lá, entrou na justiça, porque existe essa cláusula que ele colocou, e ela perdeu. Inclusive, no vídeo dessa advogada, ela coloca que a franqueada ela teve 3 meses de cadeia. Você já ouviu falar desse assunto? Nossa. 3 meses de cadeia, além de multa, foi para criminal. Então, assim, eu não cheguei a apurar isso, mas eu recebi esse vídeo grave, né? Foi gravíssimo. E outra coisa, eu nunca tinha visto esse tipo de solução, né? Vamos dizer assim, de uma ação. Mas eu recebi outro dia, estava até para a gente conversar, para a gente apurar isso realmente. Mas essa cláusula realmente tenta resguardar o franqueado. Por quê? Porque ele vai aprender tudo. Então ele pode montar lá na frente dele. Apenas repetir mais uma vez, antes do senhor já chegar, doutor Veio, nós não estamos aqui de forma alguma demonizando. Não. É o que eu falei, a gente não pode generalizar. Não estamos generalizando. Existem franquias boas. Estamos alertando as pessoas de que forma elas devem entrar nesse negócio, né? Você pode ir em qualquer rua e ter um monte de franquia. Sim. Né? Então, assim, existem realmente franquias boas. Claro, o que a gente está colocando aqui é o seguinte, certo. é para se preocupar, porque como existem franquias boas, também existem franquias que não estão nem um pouco preocupadas se você vai ganhar dinheiro ou não. Elas querem ganhar dinheiro em cima de você. Entendi. Então, existe esse lado. E muitas pessoas desconhecem esse lado. Elas ainda enxergam como um segmento totalmente seguro, que ela pode entrar de olho fechado. Só que não é mais assim. Mas existem franquias boas? Existem, óbvio. Franquia hoje move bilhões, é um segmento fortíssimo, não tem o que falar. Mas eu bato muito, né, no meu canal tentando mostrar uma realidade que as pessoas desconhecem. Doutor Veio, é evidente que tem franquia nacional e franquia internacional. Quer dizer, eu sou nacional e busquei uma franquia internacional. O negócio está correndo ali, até que é preciso ter o judiciário para dirimir algum tipo de situação. Onde é que eu busco o judiciário? No Brasil ou, portanto, no país onde tem a sede oficial do franqueador? Excelente pergunta, Walter, porque o que acontece? Depende muito de alguns fatores. Por exemplo, se você vai comprar uma franquia que ela é internacional, no sentido dela ter nascido lá fora, mas ela já ter operações aqui dentro, é muito comum a franqueadora abrir uma sucursal aqui ou uma unidade, uma operadora aqui, para justamente poder vender franquias no território nacional. Então, apesar de ser uma franquia, né, que nasceu no internacional, ela já tem uma operação interna. E aí valem as regras aqui do direito brasileiro, a lei nacional. O que é diferente se, por exemplo, você vai até os Emirados Árabes Unidos, aí lá se encontra com o dono de uma franqueadora, firma um contrato internacional e decide que a próxima unidade será aqui no Brasil. Então é importante ter, né, dentro do seu contrato de franquia, ler o seu contrato de franquia para entender onde que será o foro de eleição. Inclusive aqui dentro mesmo, com franqueadoras nacionais. Por quê? Porque o Brasil é vasto, né? O Brasil é vasto e a justiça também é vasta. O custo de se entrar com um processo aqui no DF é diferente de se entrar com um processo no Rio de Janeiro. Aqui é mais caro? Aqui é mais barato. Mais barato? Olha! A Justiça do Distrito Federal ainda é uma das justiças mais baratas, mais acessíveis. Mas eu não gosto de falar muito, não. Apaga essa parte. Né? Mas brincadeiras à parte, né?
Brasília, Distrito Federal, ainda tem um custo acessível aqui da justiça, né? É claro que para aqueles que não têm dinheiro de pagar as custas de um processo, de qualquer jeito, né? É caro de qualquer jeito. E tem o benefício da justiça gratuita também. Perfeito. Então, por exemplo, se eu gero um boleto, né, de pagamento de guia de custas iniciais para um cliente no valor de R$1.000 e ele não tem esse dinheiro para pagar, como é a realidade de muitas famílias brasileiras, ele precisa de alguma forma ter acesso à justiça. Como é que ele vai ficar? Não vou entrar com processo porque eu não consigo pagar R$1.000 do boleto. Não, você pode pedir o benefício da justiça gratuita que está previsto no Código de Processo Civil. O que eu mais escuto são as pessoas desistindo porque não tem dinheiro para conseguir ingressar com uma ação. Isso é muito complicado, porque essa questão do benefício da justiça gratuita, realmente ele existe, só que muitas pessoas hoje, elas não veem isso como um serviço de qualidade, né? Eu não sou do meio, mas assim, eu digo, generalizando, ainda existe, eu acredito, né? Essa coisa de você achar que porque é de graça, não presta, e às vezes ela desiste, às vezes de uma ação que ela até tem chance de ganhar, de reverter alguma coisa, por conta disso. E muitas vezes não é assim que funciona. Às vezes a justiça gratuita, ela realmente pode resolver o problema dele. Não procura a defensoria pública, por exemplo. Exato. Né? E acontece muito também, porque assim, a gente está falando de um ramo que, depois que eu fiz minha pós, eu entendi melhor. Esse ramo do direito empresarial, ele é um ramo realmente muito, muito peculiar, muito difícil de entender. E o que acontece? Quando você está ali num ambiente de defensoria pública, você vai atender a maioria ali da comunidade carente. Então você acaba não tendo que se aprofundar tanto nessa questão do direito empresarial. E acaba que os defensores públicos, eles ou não se atualizam, ou às vezes vão conversar com algum empresário e vão falar, e de pronto vão pensar, você é empresário, você deve ter renda. Se você abrir um negócio... Ou então que não tem chance. Ou não tem chance, né? Ou às vezes não sabe a atualização do direito, que acontece, né? É uma área que não estão acostumados. Então, acaba que tem esse problema que é gravíssimo. Achar que todo empresário é rico. Né? Eu conheço muitos empresários com graves problemas financeiros. Né? E o empreendedor é assim, né? O empreendedor raiz, né? Ele precisa... fazer ali... Tem um status, né? Mas muitas vezes não corresponde à realidade dele. Exatamente. Bom, antes de irmos aqui estou caminhando já para fechar o programa, porque o tempo está voando, né? A gente aqui entrando nos assuntos e o tempo voando, os né? Programas de televisão. Exato. Eu peço licença que eu tenho aqui as manchetes, portanto, do jornal da Rádio e TV Justiça, que entra no ar logo mais às 18 horas. Então, a redação já me mandou aqui, no caso aqui, as manchetes produzidas pelos nossos editores, redatores. Então, vamos lá, então, com as manchetes do Jornal da Justiça, de logo mais às 18 horas. Em sessão virtual, ministros do STF começam a julgar recurso sobre o porte de maconha para uso pessoal. Superior Tribunal de Justiça rejeita denúncia contra governador do Amazonas por desvio em transporte de respiradores na pandemia. Operação Fecha Garimpo, que soterrou trabalhadores no Pará. Conselho Nacional de Justiça prepara medidas para melhorar a atuação dos magistrados na prevenção a maus tratos de adolescentes em conflito com a lei. E ainda, no Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a gente fala sobre a importância das conquistas de direitos pelos povos originários. Eu disse, o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 7 de fevereiro, começa logo mais às 18 horas. Bem, são agora 16h47. Eu volto com o doutor Otávio. Doutor Otávio, o senhor tem 3 minutos, por favor, para expor aquilo que o senhor gostaria que ficasse registrado aqui nesse nosso debate, que de repente a gente abordou muito pouco, e o senhor quer centrar foco realmente nesse assunto para chamar bem a atenção dos nossos ouvintes, doutor Otávio. Bom, eu primeiramente queria convidar todo mundo a acessar o meu canal, que chama Franquia de Fato, no Instagram, TikTok, e lá eu passo muita informação,
para quem está querendo entrar nesse meio de negócio, né, de franquias principalmente. Falo também muito de shopping, que é uma outra questão que eu acho que vale um debate aqui também, que é também muito perigoso hoje. E o que eu falo é o seguinte, é a questão de estudar, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Você quer ter um negócio? Estuda. Quando você acha que já estudou tudo, você volta e estuda de novo. Porque procura gente que tem conhecimento. Porque hoje o que eu mais escuto dentro do canal, eu te falo isso assim, são muitas famílias, muitas famílias destruídas. É igual eu falando, eu não estou querendo demonizar um segmento, mas acontece. Gente, e a pessoa que entra desinformada, ela pode acontecer com ela. Então elas perdem tudo. Não só a questão financeira, elas perdem, inclusive, às vezes a autoestima dela, a questão psicológica dela fica afetada. Às vezes até a vida, né? Exatamente. Então, assim, e existem relatos também disso. Por quê? Porque ela não aguenta. É assim, tanto problema que ela não vê solução. Ela não consegue pensar. Não consegue. Então, assim, perde família. É desastroso, gente. Às vezes falar, você é muito negativista. Não é essa a questão. A questão é tentar alertar as pessoas para que elas entrem assertivamente e não façam uma besteira que pode repercutir pro resto da vida delas. Pro resto da vida. Às vezes ela não consegue sair do fundo do poço, porque o poço é tão fundo que ela não consegue. E a hora que eu vou te falar, eu vejo isso direto, tá? No meu canal. Direto, são depoimentos e mais depoimentos de pessoas que estão sendo lesadas. E vou colocar um outro ponto aqui que é gravíssimo, né? O segmento hoje, ele está, para muitas franquias, tá, sem generalizar novamente, está virando um estelionato legalizado, tá? Muitos CEOs... Estelionato legalizado. Exatamente. Muitos CEOs, que eles são espertos, já viram que conseguem lesar as pessoas sem nenhuma consequência, e eles abrem franquias, vendem um monte, fecham um monte e abrem outra. Vende um monte, fecha um monte e abre outra. Por quê? Porque ele tem um poder econômico tão grande de vender franquia que para ele o processo 2, 10 não faz diferença. Agora, para o cara que está na outra ponta, que perdeu tudo, que perdeu apartamento, que perdeu família, que perdeu até a cabeça quase, né? Porque o cara fica louco. Sim. É outra questão. Então, por isso que eu falo, estude. E se você achar que estudou tudo, estude mais. Procure, vai a fundo. Numa franquia. Contrata um advogado que seja para ler contrato, tudo. Se resguarda, tem que se resguardar, não tem essa. E é bom numa franquia familiar, né? A família vai comprar a franquia. É importante ainda, nesse tempo, que o senhor tem ainda de 3 minutos, chamar a família toda para debater a questão. A gente parte do pressuposto seguinte, se você está com a família, você está com pessoas honestas, né? Sim. Vamos colocar lá seu irmão. Então, assim, é sempre melhor você ter pessoas conhecidas ao seu lado, que você confia, do que colocar quem você não conhece e não confia. Eu estou dizendo para buscar a informação, né, de uma pessoa especialista em franquia ou que quer passar uma franquia. É importante que a família esteja reunida ali para ouvir. Sim, eu acho até para tomar uma decisão. Sim. Até porque quando der problema lá na frente, para não chegar para você e falar, você tomou essa decisão sozinho. Pronto. Não, todo mundo está aqui reunido, vamos fazer isso. Para evitar confusão. O risco é esse. A gente está disposto a enfrentar esse risco, todo mundo vai ter que estar junto no mesmo barco. Pronto, né? Perfeito. Doutor Paulo Veio, vamos também com uns 3 minutos aí? O senhor fica à vontade aí, doutor Veio. Temos que lembrar que às vezes tem algumas economias que é o barato que sai caro, né? Exato. Então, quando você vai entrar, você está pensando em investir num segmento de franquia e qualquer que seja a área da franquia, né? Você está ali empolgado. Vale a pena você contratar um consultor, um advogado para analisar a viabilidade, o sucesso daquela franquia antes de fazer o investimento. É o famoso prevenir, é mais fácil, é mais barato do que remediar. E por isso, né, a gente acaba trazendo aqui esse assunto, né, pro cidadão e pro ouvinte, para que ele tenha um pouco mais de responsabilidade. Então, antes de entrar numa franquia, procure saber informações, procure ler a COF, pesquise no Google, que é uma ferramenta de fácil acesso a todo cidadão. Pesquisa no Google sobre aquela franquia, ouça depoimentos. Após receber a circular de oferta de franquia, procure os franqueados que estão ali dentro do negócio. Se você não consegue contato ali, questione, comente com a franqueadora.
né? Argumente e tente ao máximo tomar a decisão respaldado com provas. Todas as comunicações que você faz com a franqueadora são muito importantes. Guarde e-mails, guarde prints de WhatsApp, guarde protocolos de atendimento, telefonema, porque você está prestes a entrar num ambiente de risco. Toda abertura de negócio é um risco enorme. Então você vai ser empresário, isso não é um status de luxo. Isso é um jogo muito sério que você está prestes a entrar. Então, só entre nesse jogo com muita responsabilidade. É importante, o segmento de franquia, ele é um segmento que sim, pode ser muito bom, pode transformar vidas, pode trazer desenvolvimento econômico, mas desde que seja feito por responsabilidade, tanto pelo franqueado quanto pelas franqueadoras. Infelizmente, eu adiro, né, 100% com o que falou aqui o nosso colega, o senhor Otávio, em relação ao estelionato legalizado, porque existem franqueadoras sem absolutamente nenhuma responsabilidade, franqueando negócios com muito pouco tempo de mercado, com pouca validação, e isso prejudica 1, 2, 3, 4, 5 famílias. Daqui a pouco você vê uma cascata de prejuízo, porque não é só o franqueado, é também a família que ele está empregando, são os trabalhadores que estão ali, são as pessoas que estão em torno de qualquer negócio. Não é sobre negócio, são sobre pessoas. E é por isso que nunca vai ser só um contrato que a gente vai analisar. A gente analisa sempre o perfil da pessoa, né, o que ela está ali trazendo de investimento, as decisões, para que aquela pessoa consiga tomar uma decisão apoiado, né, junto com um advogado, com uma orientação jurídica especializada no ramo de franquias. Então, queria deixar também um agradecimento especial, Walter. Daqui a pouquinho só agradece. Tá bom. Tá certo. Deixa o doutor Otávio pedir a palavra, mas eu acrescento. Eu queria só colocar um pontinho. Mas antes do senhor colocar, o senhor pode até colocar junto, para não fugir aqui da memória. Existe franquia fake? Não, fake não, porque ela tem que ter toda a documentação. Então, mas alguém que coloca ali na placa aqui, tipo um serviço da realidade. Eu já vi, sabe o quê? Nem sabe que aqui existe. Em Brasília já aconteceu um caso, não sei se vocês vão se recordar, de uma pessoa, se não me engano, era na Ceilândia, alguma coisa, que ela criou uma franquia de marmitas. Vocês ouviram isso? Que ela falava que vendia a franquia não existia. Ela falava, eu estou vendendo a minha franquia de marmita. Ela intitulou como uma franquia, eu acho que ela nem sabia o que era franquia. Falou, estou vendendo uma franquia de marmitas e tal, vou colocar um freezer, mas você vai comprar minha franquia, eu vou te fornecer. Ela vendeu um monte de franquia, que não existia franquia. Pode ter, então. Então existe. Então o pessoal ficar mais uma vez. Agora, se eu pedir a palavra, você pode. Eu só queria colocar um ponto. Vamos mudar a lei. Gente, vamos começar a discutir isso. Eu queria muito, assim. Mas já não tem uma lei? Tem, mas a lei ela é falha. Assim, ela tem que ser mudada, ela tem que ser atualizada. Porque o que está acontecendo no mercado hoje, a lei precisa de novos pontos para que se resguarde e o segmento volte a ser confiável novamente. É a Lei 13.966 de 2019. Exatamente. Então, quem tiver interesse, os deputados, quiserem discutir sobre isso, gente, vamos começar a discutir isso, que é muito importante. É o que ele falou, são vidas, são pessoas que estão aí perdendo tudo e um monte de coisa. Muito obrigado. Doutor Vê, um minutinho. E justamente pegando esse gancho também, a mudança começa na sociedade. Enquanto a sociedade não entender mais sobre franquias, enquanto a sociedade não se indignar com as injustiças que estão acontecendo hoje nas famílias, nas empresas que são abertas por franquias irresponsáveis, a gente vai continuar colhendo os mesmos frutos. Então, é importante que essa mudança comece nas ruas, comece aí nas rádios. Então, parabéns à Rádio Justiça mais uma vez, a condução aqui do Walter Lima, da Ana Cláudia Possati, de toda a equipe, né, por trazer aqui esse debate que infelizmente a gente não vê tanto, né, nos meios midiáticos. Pouco se fala sobre investimentos, sobre empresas, sobre negócios e afinal de contas é o que movimenta a economia. Então, obrigado mais uma vez pela confiança, né, estamos aqui sempre à disposição. Deixo também minhas redes sociais, só me procurar Paulo VI, VEIL, e fico aqui à disposição sempre da Rádio Justiça. Obrigado também, Otávio, compartilhar aqui esse momento.
Foi muito agradável. Tá muito bem. Doutor Paulo veio, muito obrigado, então, pela atenção aqui conosco na emissora, como sempre, né? Doutor Otávio, também foi um prazer. Repete o nome do senhor de novo aqui. Otávio Luiz Panquesto. Panquester. Essa origem é o quê, esse Panquester? É alemã. Alemã. Então, tá bom. Então já estou aprendendo a falar alemão. Doutor, um abraço também para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, tá bem? E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Segunda-feira tem mais. Bom dia, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.